Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Miranda e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o Brendo Silva, e ele é autor desse livro aqui, ó, A Vida Secreta dos Padres Gays, né? Um livro muito polêmico, né, que eu tenho aqui, que eu li ele todinho, e o Brendo, ele traz muitas revelações, muitas questões, né, que são importantes debater na igreja. O livro do Brendo, ele não é só um falar, né, sobre essa realidade da homossexualidade na vida dos padres, mas também traz muitos questionamentos, né, muitos posicionamentos, tem outras pessoas falando, né, Brendo? Relato e experiências de outras pessoas, a história do Brendo também. Então, é um livro que ele é muito fácil de ler, uma leitura assim que você lê rápido, porque ela atrai, né? Eu li o livro em 2 dias, e muitas coisas interessantes, verdade, eu li em 2 dias. Ah, Então, eu recomendo esse livro, sempre falo nos lugares que eu vou, né, desse livro. E compre esse livro, né, Brenda? Eu não sei onde que vende, né, nas livrarias. Depois você pode passar também, né, as informações. E você tem as redes uhum. sociais também que a gente vai deixar aqui do Brendo. E aí vocês vão poder ter acesso a todas as informações do trabalho que o Brendo faz, né? Assim como eu faço as lives, os podcasts e conto a minha história e levo alguns debates, reflexões, o Brendo também faz, né? E a gente se conheceu por causa disso. E estamos juntos nessa luta. Então eu quero agradecer, Brendo, por você estar aqui hoje. Demorou, né? A gente fez um vídeo um dia lá que você estava passando por uma dificuldade, mais uma live mesmo, hoje a gente junto aqui, né? Só Verdade. nossa, né? A gente fez lá no Lenda Podcast junto, né? Mas hoje somos nós dois e eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Então, quero só agradecer você e as pessoas que estão aí do outro lado pelo apoio, por tudo aquilo que vem manifestando, gratidão. Estamos juntos nessa jornada que é do conhecimento, né? Que é do despertar e do compreender tudo o que acontece ao nosso redor, para que a gente não seja um instrumento de manipulação. Então, agora, Brendo, pode se apresentar, né? E vamos estar juntos aqui nesta live. Olá a todas e todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que a pessoa É, for assistir. Obrigado, primeiramente, à Bruna pelo convite, pela oportunidade de estar debatendo essas temáticas que nos são tão caras e que são tão assim, como a gente estava até comentando, né, no off, são tão complexas de se debater. Porque se você olhar a nível de Brasil, a gente consegue contar nos dedos as pessoas que fazem esse debate, né? Que é considerado, muitas das vezes, uma afronta, um erro, um crime, um debate que é proibido. E sim, como eu tabu, né? dizia, exato, como eu dizia antes de publicar o livro para meus professores na faculdade, eu quero debater a sexualidade dos homens da igreja. Porque a igreja debateu sobre os vários aspectos da nossa vida durante toda a história da nossa E ditou civilização. regras, né? Não só E ditou debateu, como regras. dita regras sobre a vida das pessoas, principalmente na questão da sexualidade, né? Colocando Uhum, pesos, né? Colocando, reprimindo, né? Porque eu acho que a igreja ela reprime muito a expressão da exato. sexualidade, né? Coloca a sexualidade como um pecado, como algo sujo, e isso gera muitas vezes pessoas puritanas, gera traumas, né? Gera bloqueios, gera tantas coisas que não são positivas, né, na vida das pessoas. Então, com Exato. certeza, você mexeu, colocou o dedo numa ferida, né? Vespeiro. E não é fácil falar, mas tem que ter muita coragem. Então, eu quero dizer que eu Uhum, acho você muito corajoso, porque você enfrenta realmente, né, a hierarquia da igreja, né? Você enfrenta os poderosos, você aponta, você tem coragem de falar, não se esquiva, sofre muitas vezes consequências por conta de tudo isso, né? Retaliações, julgamentos, mas você tem a coragem e se coloca também contando a sua própria história, né? Você tem uhum, coragem de contar a sua história, revelar coisas que talvez muitas pessoas não teriam coragem de falar. Então, eu quero parabenizar você pela coragem, porque para fazer o trabalho que você faz, tem que ter uhum. coragem. Não é qualquer pessoa Estamos que tem juntos. coragem de falar sobre isso. E é Estamos isso. juntos. Inclusive, vou até falar aqui, talvez você não saiba, mas quando eu Ah, estava escrevendo ainda o livro, pesquisando, eu fui entrevistar um religioso para o livro, e foi ele a uhum. primeira pessoa que me falou de você. Ah, Ele falou: é? você Que legal. conhece a freira, a ex-freira Bruna? Eu acho que vocês têm muito ponto em comum. Aí ele me mostrou um vídeo seu. Foi Que assim o primeiro contato. legal. Foi alguém que deu uma entrevista para as minhas pesquisas do livro que me apresentou você. Aí eu comecei a pesquisar sobre você, assisti os seus vídeos e depois a vida fez Aham. com que a gente se conhecesse.
Eu passei a te Sim. seguir no Instagram, mas foi assim, durante as pesquisas para escrever o livro que eu conheci o seu trabalho também. Um religioso que me indicou. Sim. Ou seja, a sua mensagem está chegando também dentro da igreja, tá? Que Saiba disso. bom, fico Eles feliz. sabem E quem é você. eu vi você, um vídeo seu contando a sua história, e aí eu lembro que eu fui lá seguir tua página, eu achava que você era toqueiro. Aí eu te mandei uma mensagem perguntando se você era toqueiro, você disse que não era. E aí eu Não, achei nunca super fui. legal, eu falei assim, nossa, ele vai falar um monte de coisa. Aí, tem Então uma eu coisa, vi um né? vídeo seu. Tem uma coisa Aham. diferente da nossa história nesse ponto, porque você se Sim, manteve em uma congregação a vida toda. Eu isso. fui um peregrino, eu fui de quatro. Aham. É Eu fui de verdade. quatro, eu pulei de galho em galho, eu tava perdido, Sim, totalmente desnorteado. Então, eu fui sim, pulando em vários galhos. Por um lado, foi bom pular de galho em galho, sim. que eu fui vendo padrões que se Uhum. repetiam. Não Sim, importa se eu estava na casa religiosa lá no interior do Pará e depois lá na Europa, que eu sim, morei numa casa religiosa na Europa, eu vi o padrão se sim. repetindo, Sim, né? e você Então, também transitou, eu lembro que você falou que você é em comunidades da renovação carismática, da teologia da sim, libertação, os tradicionalistas, não, como é que é aqueles que são mais, mais tradicionalista mesmo. conservadores, né, os conservadores. Então você vê, Exato. você foi em todas as vertentes, né, e você encontrou o mesmo padrão. Então é muito importante isso, eu acho que isso, a vida fez com que fosse assim, para que você tivesse mais bagagem, né, e mais lugar de fala mesmo, porque você esteve lá dentro. Eu já estive dentro das Carmelitas e foi só dentro das Carmelitas, mas hoje, depois de eu ter falado, porque eu tinha a ilusão que talvez fosse só ali, né? Quando eu saí, Sim. eu não tinha a dimensão de que outras congregações tinham o mesmo padrão. Eu não identificava padrões. Eu demorei para identificar padrões. Quando que eu fui identificar? Quando as pessoas começaram a vir me contar suas histórias. Quando a Né? gente Falavam, está eu dentro, vi a isso gente não dali. enxerga. Não enxerga, a gente, Muita coisa a quem gente está não vê de dentro. dentro. Talvez hoje eles estejam enxergando o que a gente está falando, mas quando a gente estava, não tinha ninguém falando, né? Não existia esse tipo de informação, né? Então ali eram os santos, os poderosos. É como a gente está vendo agora que a gente estava falando antes, né? Da questão da canção nova, todas essas coisas que estão surgindo, essas verdades que estão aparecendo, essas pessoas para a gente eram pessoas santas, pessoas de Deus, pessoas eram os exemplos. E Sim. a gente está vendo que a coisa não é tão assim, né? Então, assim, a gente está fazendo realmente um favor, né, para a sociedade falando sobre isso, por mais que muitas vezes a gente sofra de incompreensão. Mas a gente está junto nesse caminho, eu falando das congregações religiosas particularmente femininas, né? E você falando dos padres, e a gente está aqui abrindo o coração para vocês e escancarando as portas da igreja, né? Eu acho que é isso que a gente faz, né? A gente escancara, talvez a gente esteja fazendo o que eles dizem, a gente está escandalizando os pequeninos, né, Brendo? Que eles chamam os leigos, né, de pequeninos, né? Eu falo sempre para os leigos, Sim, olha, vocês sim. são tratados como pequeninos, né? O menor, né? Mas vamos começar trazendo um pouquinho do tema, que a gente tem muita coisa para falar, né? Ó, o tema de hoje que a gente vai falar é culpa, medo e controle, o jogo invisível da religião. Brendo, como que você vê tudo isso, né? Você já falou muito sobre isso, mas começando assim, fala um pouquinho de como foi sua experiência, porque talvez possa ter alguém do outro lado que ainda não ouviu, né? E que quer saber por que você está falando sobre isso. Conta um pouquinho da sua história e como que você chegou a enxergar isso, né? Esse controle da religião, um espaço para você falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, com aquela frase, né? Começar com a frase que eu acabei de dizer. Quando a gente está dentro do sistema, a gente não enxerga muita coisa. E quando a gente começa a enxergar as coisas e abre os olhos, a gente sai, né? Sim. Até vi uma pessoa que fez um comentário numa postagem sua e você respondeu com muita sabedoria. Uhum. Nossa, tava tão bom lá na ordem que você tava que você saiu. Se tava tão bom, tava tão perfeito, porque você não está mais lá. Achei, É gente, isso que ela eu não matou ele entendo, aí. que muitas pessoas falam, eu estive por muitos anos, foi maravilhoso. Por que você saiu? Por que você não está lá? É uma questão mesmo Tá tão que eu falo. perfeito. Se tivesse tão perfeito, era para ter continuado. Não faz sentido Sim, ter sim, não faz largado, né? sentido. Não faz sentido. E esse foi o processo. Quando eu fui abrindo os olhos,
eu cheguei à conclusão de que ali era um sistema que eu não podia fazer parte. Por quê? Se eu continuasse ao menos endossando aquelas fileiras, eu era corresponsável por destruir várias vidas. Então, vamos Sim. fazer uma retrospectiva. Eu comecei o Aham. vocacional muito, muito novo. Com 11 para 12 anos eu já estava nos encontros vocacionais. Para quem não sabe, no início dos anos 2000, eu já sou um pouco velhinho, tá? Quase que não pareça, mas Eu já sou estou indo para os mais. 40 anos. Eu também. Eu Mas também. por mais que a igreja tenha mudado um pouco, no início dos anos 2000, final da década de 90, era muito comum crianças com 10, 11 anos entrarem em seminários, né? Isso era muito comum. Hoje em dia são raríssimos os seminários que aceitam crianças e adolescentes. Tem, ainda tem, mas é muito difícil. Mas naquela Sim. minha época, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, ainda era muito comum. Então, Uhum. no início dos anos 2000, eu fui para o vocacional. A minha primeira ordem se chama Orionitas, né? Pequena Obra da Divina Providência. Para quem é de São Paulo, é a ordem, a congregação que cuida da igreja de Nossa Senhora Queropita, uma igreja rica que fica na Bela Vista, no Sim. centro de São Paulo, e tem uma festa italiana muito famosa, uma festa tradicional. Aquela é a Sim. congregação que eu fazia parte. Para quem Hum, tiver dúvida assim no nossa, nome, sim. lembra da festa da Queropita no centro de São Paulo? Era da minha ex-ordem, aquela festa toda, né? E aí eu entro no seminário de maneira definitiva, não como vocacionado, mas como seminarista aspirante, com 14 anos. Eu estava na Nossa. oitava série, eu não estava nem no ensino médio, e eu já era seminarista, né? E aí tem gente que comenta, nossa, que mentira, a igreja não aceita menor de idade nos conventos. Gente, aceita sim, que mundo vocês vivem? Eu sou a prova Eram viva de denominados que seminários menor, né? Falavam assim, seminário seminários menor. menor. Sim. Exatamente. Então, enquanto a gente passava o dia no seminário, a nossa escola a gente fazia numa congregação feminina. Então, no Uhum. ensino médio, eu estudei em colégio dentro de um convento religioso feminino chamado Irmãs do Bom Pastor, que é uma ordem Uhum. fundada pela Santa Maria Eufrásia Pelletier, que é uma santa francesa. Para você ter ideia, a congregação na época tinha 5 freiras no Brasil porque não tinha Nossa. vocações. Elas foram embora para a França porque aqui acabou, não tem mais, não tinha mais vocação nenhuma, né? Uhum. Isso lá no Pará. Não sei se em Sim. outras regiões elas, mas era uma congregação que estava em decadência. Mas a gente Uhum. estudava com elas e ficava ali no seminário. Bom, o que me chamou a atenção logo de início na vida do seminário menor? Que todo mundo ali dentro quase tinha vida sexual. Vida sexual ativa. Então, isso me chamava muita atenção, porque antes de ir para o seminário, eu vivia num mundo totalmente idealizado. Eu Sim. achava que lá dentro havia respeito, santidade, que as pessoas se esforçavam para viver os votos desde o começo. Sabe aquela coisa de um menino simples do interior, muito católico, era muito católico, de que Sim. romantiza as coisas, que idealiza as Total. coisas. Eu. E assim, uma coisa que eu achei interessante que a gente tem em comum, que você colocou no seu livro, e que eu acho muito importante falar desse período, é que a gente vem de uma cidade, de regiões, eu vim do interior de São Paulo, uma Interior. cidade pequena onde a cultura é a religião, né? A Igreja Católica, ela Exato. predomina como cultura. Então, as festas paroquiais é o centro das festividades. Tudo o que acontece na cidade sempre é envolto à igreja, né? Nessas cidades pequenas. E o povo tem uma piedade muito simples, né? Acredita de verdade. Então, eu e você, a gente tem esse ponto em comum. Né? Apesar de eu estar no interior de São Paulo, mas eu morava num vilarejo, meu pai tocava na missa, e lá era uma cidadezinha, assim, era uma vila, e tinha 2 igrejas católicas. Até hoje eu faço a pergunta, por que 2? Uma em cima e Nossa, uma embaixo, sendo que uma era o suficiente para a cidade toda. Então, assim, o poder da igreja é muito grande, e os padroeiros, e o padre, ele exerce aquela figura, né, de poder, que dá as ordens. Então, a gente tem isso em comum, e é importante frisar isso, dessa romantização, essa inocência, porque nós éramos inocentes. Olha só, você está falando que aos 14 anos você descobriu que dentro do seminário tinha vida sexual ativa. sim. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque se você for pensar hoje, isso é crime, né? O adolescente, ele não pode, é um assédio, de certa forma. São várias questões que hoje, na nossa época, não tinha. Quando a gente era criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi surgir na década de 90, foi ser aprovado. Mas hoje, quando E, você para pensar,
E o né? meu Fora vice-formador de votos simples tinha relações sexuais comigo. E eu achava a coisa mais normal do mundo depois de um tempo. Eu não isso é via uma isso coisa como um muito. abuso, como um assédio, porque eu estava no E meio você daquele tinha quantos sistema. anos? Quantos anos? Eu já tinha 16, mais ou menos. Com quantos Por anos? volta dos Assim, se 16. você fala, mas com quantos anos você teve a sua primeira experiência ali dentro do seminário? Logo que você chegou, demorou? Como Logo foi? que eu entrei, na primeira semana, eu lembro Na que eu primeira estava semana? deitado. Na primeira semana, eu estava deitado nas primeiras semanas, assim. Eu estava deitado à noite, depois das completas, né? Que era as completas, para quem não sabe, é a última oração que a gente faz nas casas religiosas antes de dormir, né? Que é uma oração no breviário, que é aquele livro, geralmente marrom, que a gente usa, tem orações com salmos, para quem não é religioso, e até quem é leigo não tem muito acesso, né? Mas quando a Uhum. gente mora num convento, num seminário, numa casa paroquial, os padres e as freiras também fazem essas orações várias vezes durante o dia. É uma liturgia das horas, né? E aí cada Isso, horas tem as horas específicas e a completa é a última oração da é a liturgia das última. horas, né? As Aí de nossas manhã completas tem era a 9. laudes, a Que horas nossa era era de 10 vocês? horas, 10 10 horas? horas, 10 e meia. E a primeira oração do dia é a laudes, né? Então a gente aqui é o período da manhã e durante o dia todo tem meio-dia, tem as orações horas menores, que é 9 e 3 horas da tarde, né? Tem as vésperas, que é às 18 horas. Então é um Eu livro não que faz fazia parte. horas menores. Eu acho que Ah, você não, era de vida não. monástica, né? Então, Não, vocês não era faziam, monástica, não? não, não Contemplativo. era, mas a gente fazia. Não era monástica, mas a gente fazia, a gente rezava o dia inteiro, o dia inteiro. Sério? E tudo, tinha, se eu for falar assim, cada hora era uma questão de oração. Mas é importante as pessoas saber que esse livro ele é usado em toda a igreja, né? Todas as instituições religiosas Sim. rezam essas mesmas orações que a liturgia das horas. Então, se eu tiver na Espanha, tiver na Itália, eu vou usar uma liturgia das horas e é a mesma oração que está sendo rezada aqui no Brasil, né? Com exceção se Uhum. tivesse alguma festividade de algum santo padroeiro, né? Algum ponto facultativo, né? Algumas coisas que faziam diferença falavam que era ponto facultativo. Mas é importante falar sobre isso. E aí você estava rezando as completas, aí conta a sua história. O que Exato. aconteceu? Aí, na minha congregação era assim, né? Bom, a gente fazer esse comparativo para ver como era na Sim, sua, é nas que eu fiz importante. parte, né? Sim, Na minha sim. congregação era assim, a gente acordava muito cedo, a gente acordava às 5 da manhã. Por isso que as nossas completas eram às 9, porque depois das completas, gente, as completas gira em torno assim, dura em média uns 15, 20 minutos no máximo, é muito rápida essa oração. Uhum, E aí, sim. depois das completas, 9h20, já era para a gente estar na cama, tocava o último sino, né? Tinha o badalinho do sino que o reitor tocava, e era cama, era silêncio e era escuridão. Ninguém, pelo menos oficialmente, ninguém podia mais ficar pelos corredores do seminário, ficar andando em quarto de colégio. Não podia, inclusive depois do horário, não podia entrar nos quartos dos outros seminaristas, né? E aí, Uhum, no meu quarto, nesse início, a gente era em 4. A gente dormia em uhum, 4 seminaristas. Eu era o uhum, segundo mais jovem. Tinha um outro seminarista de 13 anos, tinha eu com 14, e o outro mais novo, acho que tinha 18. Então, eu era um dos mais novos de toda a comunidade religiosa. Era muito uhum. jovem. E esse outro de 13 anos foi eu que levei ele para o seminário, que ele era meu melhor amigo. Meu melhor amigo entrou Nossa, comigo na minha congregação. Ele não era nem sim. católico, do nada eu fiz ele virar católico, vocacionado, e do nada. É, e do nada ele era seminarista Nossa. junto comigo e agora é padre. E ele é É padre? Ele se padre, tornou padre? continuou. Se tornou. Nossa, Eu que levei, gente. eu saí, ele continuou e é padre agora. Nossa, Já tem uns 8 anos, 6 anos que é padre. E aí o que nossa, acontece? sim. Quando escureceu nesta noite, que eu fui pro quarto, a gente foi deitar, do nada alguém deita na minha cama. Pá! E aí era um seminarista mais velho, que na época eu acho que ele tinha uns 25 anos. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato sexual com alguém no seminário. Foi logo no Entendi. E começo, né? você não questionou, assim, você não se sentiu incomodado? Como foi? Como você se Esse sentiu? seminário, ele tinha muito contato comigo, assim, no dia a dia, de proximidade, de Uhum. amizade. Eu fiquei um pouco confuso, mas eu falei, eu estou com vontade, ele não está me forçando, eu vou fazer. Eu entendi aquilo como parte do jogo. Tá todo mundo aqui fazendo. Depois de uns dias, os meses foram passando, e aí eu comecei a ver, aí a perceber, eu comecei a ver os casais, as pessoas se pegando dentro do seminário. Então,
eu entrava no quarto na hora da limpeza, nosso horário de trabalho era à tarde, né? Hum, Eu entrava nos quartos na hora da limpeza, às vezes eu pegava do nada alguém ali agarrado com o outro. Isso acontecia de uma sério? forma mais banal possível. Sim. Nossa. Isso nunca aconteceu comigo. Na congregação que eu estava, eu nunca vi nenhum tipo de relacionamento. Assim, Você qualquer sabe. amizade. Não, Uhum, não, eu não sei, porque assim, qualquer amizade que a gente tinha já afastava, porque falava que eram amizades uhum. particulares, já entendia-se assim, O mesmo mais termo que usava espaço. na minha congregação. Isso, mais espaço para ter relação sexual não tinha como, porque os quartos eles sempre eram compartilhados e nunca, por exemplo, não existia essa coisa de fechar a porta de quarto, existia adoração perpétua. Então, durante a noite circulava-se pelo quarto chamando as irmãs em vários quartos. Então, assim, não existia ambiente, Para espaço para que poder isso fazer. ocorresse. Mas não que não existisse pessoas que poderiam ter, né, o desejo de ter relacionamento, mas ali existia uma pressão muito grande, uma vigilância muito grande. Então, assim, eu nunca vi, eu nunca me deparei. Pode falar. Lembrei de uma Esse coisa, olha esse livro, livro aqui. Eu tô perto dos meus sim. livros. É Sim, uma pode mostrar. freira fazendo Uhum. topless quase. Ele se chama Que Seja em Segredo. E eu também agora tenho Bom, uns 3, 4 livros de freiras lésbicas também que eu acabei comprando. O sim, que acontece, Bruno? Eu comecei a pensar muito sobre isso. Por que que em sim. algumas congregações femininas não tem essa vida sexual ativa, tal, tal? A gente Uhum. não pode esquecer que a igreja ela é misógina e machista. Então, na parte Sim, masculina, muitas das vezes pode tudo, desde que se sim, mantenha o sigilo. E na parte feminina, até dentro dos conventos, elas são mais controladas. Porque sim, antes de tudo, a total. igreja, ela é também esse controle ao corpo feminino, em que a Sim. freira, muitas vezes, ela é muito mais vigiada, muito mais punida, e que os padres têm muito mais liberdade do que as irmãs. Entendeu? Total. E outra coisa, muitos padres também abusam de freiras, porque eu já sei de histórias, já vi Uhum, documentários de padres, diretores espirituais que abusam de freiras, e não que não exista relações homoafetivas, né, lésbicas. Tem, já ouvi uhum. história de várias pessoas, eu tô falando que eu nunca vi, a minha experiência, eu nunca me Sim. deparei com essa mesma realidade que você ali, porque existe um controle. Mas que existe isso dentro das Uhum, comunidades, existem, naquelas que podem ter mais liberdade. Mas essa realidade do controle desse machismo mesmo, esse patriarcado, ele é real dentro da igreja. Então, assim, as uhum. freiras, elas têm uma vida muito mais dura. Minha gata, uma vida muito mais dura do que os homens, né? Mas é assim, você falando, com 14 anos ele foi lá, 25 anos, deitou na sua cama, teve relação com você, e ver assim isso naturalmente é uma coisa assim que deixa a gente, né, espantado, porque quando a gente olha para a igreja, ela fala, você não pode ter relação sexual com seu namorado, você tem que casar virgem, é pecado, né? É luxúria, é fornicação. Então, olha só, e É são essas pessoas que prostituição, né? pregam a prostituição, e são essas pessoas que pregam isso, que colocam peso, às vezes, nos ombros das pessoas que vivem uma vida ali no escondimento, né? De uma Uhum. forma que. Eu não gosto de falar que é errado, porque eu não acho que sexualidade seja errado, mas é hipócrita, né? Exato. Eu classifico como hipocrisia, porque você condena uma coisa e você faz aquilo e julga o outro. Então, é uma experiência assim difícil. E aí você começou a ver isso, então foi naturalizado para você essa realidade. Vou pegar um gancho na sua última frase, Bruna, porque é Sim, muito importante que você acabou de falar, sim, porque essa mesma pessoa que deita na minha cama e que tem 25 anos, ele era de linha carismática, ou seja, tinha uma mentalidade conservadora, e ele era um dos mais homofóbicos dentro do seminário. Por ser um seminarista experiente, quando a gente participava de alguns retiros, por exemplo, eu não sei se a sua congregação fazia parte, mas a minha congregação fazia parte da CRB, que é a Conferência dos Religiosos do Brasil. Vocês iam na não CRB? fazia. A gente Não? conhecia, não sei se hoje elas Uhum. fazem, mas a madre não aceitava. Ela tinha Sério? um pouco de preconceito porque ela se achava a nossa congregação era santa, dos outros não. Então ela tinha muita resistência de permitir que a gente tivesse contato com outras congregações. Ela sempre apontava as outras congregações de forma negativa. Então tinha até Uhum. encontros, mas a gente não participava. Eu lembro que eles tinham uns encontros chamados Juninter, que reunia as É, freiras, a eu gente nunca participava de participou. tudo. Eu nunca participei. Todas as nossas formações eram fechadas, era ela que programava, que escolhia os pregadores,
professores, os formadores. Controladora. Total, ela não permitia, a gente tinha amizade com as outras. Não podia, era um oi assim na missa, se você visse uma outra freira, mas você ter um contato, porque ela sempre achava que a outra congregação iria querer roubar as freiras dela. Porque ela tinha um sentimento de posse. Ela tinha um sentimento de posse. Então ela Gente, não permitia que a gente. possessiva, controladora essa freira. Total, total. Ela não permitia que a gente tivesse contato com outras congregações. É bem complicado. Na minha experiência, isso já foi um ponto positivo, porque a Uhum, congregação que eu fazia parte, esse era um lado bem positivo da congregação, que eles uhum, valorizavam muito esse diálogo e convivência com as outras ordens e congregações. Então, a gente participava ativamente da CRB, da Conferência dos Religiosos do Brasil. Para quem não sabe, gente, assim como existe a CNBB, que é a Conferência dos Bispos, as congregações, elas têm também a conferência delas, que se chama CRB no Brasil. E aí, boa parte das congregações, não todas, como a Bruna deixou bem claro, mas boa sim. parte das congregações participam. E aí a gente tinha reuniões, conferências. Nessas reuniões e conferências, na hora da nossa congregação falar, geralmente quem falava era esse garoto, porque ele era um dos Uhum. mais velhos do nosso grupo, né? E aí o discurso dele era totalmente moralista no campo da sexualidade, sendo que ele tinha uma vida sexual muito ativa dentro da congregação, né? Ele era conhecido como um comedor, porque ele também pegava mulheres, tá? Então ele Nossa, pegava as meninas da paróquia, ele não se relacionava só com homens. Ele era bissexual. Então entendi. ele ali os seminaristas brincavam na hora das refeições no seminário, zoavam por ele ser um garanhão, um pegador, ele pega todo mundo, ele. Então isso era totalmente banalizado nas conversas entre os Uhum. colegas de congregação. Para Isso é você muito ver como. complicado. E Sim. também pensando nessa questão da CRB, que ela não deixava a gente ir, talvez porque a gente ia ver outras realidades de outras congregações e Sim. ia começar a questionar coisas que tinham na nossa, né? Que era muito rígida. Então, ela sempre Uhum. queria estar como uma referência. Poderia ir se ela fosse chamada, algum encontro de freira, se ela fosse chamada para pregar, Da ou se algum palestra. irmão fosse. Mas como uma pessoa para aprender, para estar ali, para ouvir, não. A madre, ela bloqueava tudo que a gente pudesse ter de acesso à informação. Nós éramos proibidas de ler Código de Direito Canônico, não podia ler esse livro Não. dentro da congregação. Nós Como éramos assim, proibidas de gente? ler. Sim, ela não permitia que lesse esse livro. Qualquer livro que a gente falasse qualquer coisa sobre liberdade. Eu lembro que teve um livro que chamava A Teologia da Vida Consagrada. E nesse livro, o padre, ele é até aqueles da Aparecida, como que é aquela congregação da Aparecida do Redentorista. Norte? Ele era Redentorista. redentorista, ele é o autor. E ele falava assim sobre os irmãos serem amigos, né? Sobre a amizade, que a gente tem que ter a vida fraterna e ter amizade. E um dia a gente falou, esse livro aqui, Teologia da Vida Consagrada, está falando sobre amizade, ela proibiu. Então, os livros que traziam informações, ela proibia. Então, era uma congregação muito controladora. E, atualmente, né, depois que eu comecei a falar publicamente, outras pessoas de congregações aí que são bem famosas da renovação carismática também vêm falar dos processos formativos que eram limitados aos livros e que não podia ter acesso, né? Talvez as que você passou, você tinha liberdade de poder ler, de poder comunicar, mas muitas instituições, elas se fecham porque elas acham que elas detêm todo o conhecimento e ali, isso é uma forma muito séria, né, de você dominar as pessoas, porque você cerceia o conhecimento, as informações. Então, isso é uma coisa muito séria que a gente está falando, né? A gente está falando de sexualidade que acontece dentro do convento, mas a gente está falando também de repressão, não só sexual, mas no nível de conhecimento, né? Prendendo você e não deixando você ser livre para ser quem você é. Então, olha, a gente já pegou dois ganchos, né? A gente está falando que a igreja reprime a sexualidade, que tem a hipocrisia, e a gente está falando também do conhecimento, né? Do pouco conhecimento, do ser detentor. São tantos pontos, né, Que vai Brendo, que abrindo, literalmente, vai é, abrindo um vai leque na nossa abrindo. mente, né? É bem isso. A Sim, discussão vai se amplificando, vai abrindo vai, todo esse leque. sim, Mas, continuando lá o trajeto, sim, esse sim. começo da minha formação, o primeiro ano a gente chama aspirantado, é quando é Uhum. aspirante. Depois dos meus 2 próximos anos, eu me tornei postulante. Então, eu já estava no postulantado, né? Quando eu passo para o noviciado, é assim, para quem não conhece muito da vida religiosa dentro da igreja, para ir para o noviciado é uma fase um pouco mais complexa. Então, para você ir para o noviciado, você passa por um escrutínio do conselho. Tem um conselho na comunidade religiosa, que no caso da minha congregação eram 3 padres e um irmão de votos simples.
Eles Uhum. quatro faziam como se fosse um capítulo, que é uma reunião entre eles, e colocavam o nome de todos os seminaristas. E aí eles diziam, ó, fulano de tal está aprovado para ir para mais uma fase, no caso, para o noviciado. Uhum. Então, eu fui aprovado também para ir para o noviciado. O noviciado já não era no meu estado, que até então eu morava no Pará. O noviciado era no Distrito Federal, num bairro chamado Lago Sul, que é um bairro de elite, tá? O seminário ficava num lugar super elitizado, onde só morava a nata de Brasília, eles não eram nada pobres. E Sim. aí a gente foi para lá. Eu tinha acabado de completar 18 anos, porque só pode ir para o noviciado, isso é uma regra da igreja, pessoas, tanto no masculino e feminino, que completam a partir de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode ser noviço, noviça, né? Então aí eu já Uhum. tinha 18 anos, eu tinha acabado de fazer, aí saiu minha aprovação para o noviciado, eu fui morar em Brasília. Só que tem uma questão, Bruna. No noviciado, reunia seminaristas da minha província, a minha congregação, ex-congregação, tinha duas províncias no Brasil. A província que eu fazia parte era a província do norte do país, né? Que eu sou de Belém do Pará. E aí o que Uhum. acontece? A província tem casas em acho que 6, 7 estados. Quando a gente chegava no noviciado, reunia seminaristas desses estados todos. Porque Sim. cada estado desse tinha um seminário menor. Quando chegava no Uhum. noviciado, juntava todo mundo. Aí, quando eu cheguei no noviciado, é início de 2010, né? Meu quarto ano já na vida religiosa. Eram mais de 20 noviços. Era muita gente, porque assim, no meu seminário lá menor, de aspirante, postulante, nós éramos só 12. Eu chego em Uhum. Brasília, mais de 20. Eu digo, gente, Sim. agora é um monte de gente. Antes eram 3 padres, agora eram 8, né? Era bastante padre, né? Sim. E aí, o que que eu noto? Um padrão no quesito da sexualidade. Porque Uhum. ali a maioria, eu ainda não falei disso, mas agora falando pela primeira vez, a maioria Sim. dos noviços, pelo menos 80% dos noviços, eram gays ou bissexuais. Eu disse, Uhum. gente, isso não pode ser uma coisa que é natural. Tem algum motivo de tantos gays e bissexuais estarem aqui no seminário. E aí eu comecei a ter essa curiosidade. Foi a primeira vez Sim. que eu toquei no assunto, foi nessa época. Eu tinha um vice-formador no noviciado. No noviciado a gente tem um mestre de noviços. Não sei se chama Uhum. mestra no ramo Sim. feminino, Sim. é? Mestra de noviças. Sim. Mestra também, no masculino Aham. é a mesma nomenclatura, é mestre de Sim. noviços. E tinha também Sim. os padres tinha um que era o diretor espiritual, o confessor. Aí tinha um que ele era o vice-mestre, que era um padre jovem. Se Uhum. eu não me engano, na época ele tinha uns 25 anos, era um padre jovem, um padre bonito, muito Uhum. bonito. Ou seja, os seminaristas morriam assim de tesão pelo padre. E nas conversas no off eles falavam: Nossa, como o padre Fulano é bonito, porque era realmente Uhum. um padre muito atraente esteticamente. Sim. Sim. Esse padre, ele tinha um cargo na Nunciatura Apostólica. Para quem não conhece, o núncio, ele é o cônsul do Papa no país. Então, o núncio, ele é um bispo que representa o Vaticano no país. Aqui no Brasil, na época, se eu não me engano, era o Dom Lorenzo Baldisseri. Esse Uhum. padre bonitão era o secretário do núncio. Ele trabalhava na Nunciatura Apostólica. Um cara que tinha um Sim. cargo super importante na Igreja do Brasil. Sim. E ele Uhum. morava comigo no meu seminário. Nossa. Então, muita coisa que acontecia lá na Anunciatura, por exemplo, eles iam escolher bispos. Ele me contava Uhum. como era, ele dizia, ó, tem uma lista aqui com vários nomes, quem escolhe não é o Papa que está escolhendo o bispo. Quem escolhe o bispo Não. do país são outros bispos. É conflito de interesse, é pura política, não é o Espírito Santo. Uhum. Tem nada Que a ver com o bom Espírito isso. Santo. O Papa às vezes nem conhece, é uma lista, eles têm ali um papel que eles vão eliminando as pessoas. Ou seja, quem dá Sim. escândalo já sai da lista. Porque não pode ter, tipo, Uhum. nome sujo Ou no se é cartório. protegido, eles dão um jeitinho de abafar, né? E também tem Exato. umas questões que eles abafam os escândalos, né? Mas ali eu fui vendo, Bruna, também que era pura política. Não tinha Sim. nada de Espírito Santo. Aquilo que eu te falei no começo, que antes, lá com 14 anos, eu estava super iludido, com uma visão romântica, eu comecei Uhum. a ver, não só por conta da questão da sexualidade, da vida dupla e da hipocrisia, mas também Sim. por essas questões políticas dentro da igreja. Eu estava morando com um cara que era o secretário do núncio apostólico. Primeiro teve isso, depois ele mesmo começou a dar em cima de mim.
o próprio padre que tinha um cargo importante. A gente começou a fazer Uhum. amizade, ele começou a me dar presentes, e aí eu perguntei para ele, por ele ser um padre jovem e ter uma mente bastante aberta, eu perguntei, padre, por que quase todo mundo aqui é gay? Uhum. O nosso Você seminário tem 20 perguntou. seminaristas, sei lá, 17 são gays. Isso Nossa. tem alguma explicação para isso? Aí ele me falou, olha, eu vou te ajudar da seguinte forma, eu vou te dar um livro, você tem uma noite para ler. Aí ele foi na sala dele, ele me trouxe um livro, o livro chamado A Face Mutante do Sacerdócio. Ele falou, aqui Nossa. está a resposta que você precisa. Aí ele me deu o livro, eu fui com muita curiosidade pro quarto. Lá no noviciado não pode dormir juntos. Então, cada seminarista noviço tinha o seu próprio quarto, né? Diferente do Uhum. aspirantado que dormia todo mundo junto, no noviciado não pode. Cada um tem o seu quarto. Inclusive, no noviciado, não podia ver a família durante todo o noviciado. Chama ano Uhum. canônico, né? Ele é um ano um pouco Uhum. mais restrito. Sim, É um regime quase de clausura mesmo. E aí sim. eu levei o livro para o quarto, Bruna. E esse livro, que foi escrito por um padre, ele fala claramente que o sacerdócio católico, ao longo da história da igreja, ele se tornou uma profissão gay. Por mais que a igreja não Nossa. fale sobre isso, não queira falar, Uhum. 80% dos padres, aí ele traz várias outras pesquisas, mas tem umas que indicam Sim, que 80% dos padres são homossexuais. E aí tem as sim. razões pelas quais eles optam por entrar no seminário. Passou poucas horas, o padre bateu no quarto, na minha cela, a gente chamava cela lá, que é o Sim, a quarto. cela. É, mas chama cela. Ele Olha, entrou na cela, né? clausura, Prisão, cela. Quando você é, prende alguém, você coloca numa cela. E o mas é quarto a do palavra que religioso chama usava cela. na congregação, era cela. Não, mas é cela Usava mesmo. sempre. Na minha não chamava porque a gente tinha quartos compartilhados, mas nos conventos se chama cela, principalmente de clausura. Chama cela. Uhum. Aí tinha a Aham. clausura dos noviços, né? E tinha a clausura dos padres e religiosos de votos perpétuos. Eram duas Uhum. clausuras. Aí o padre entrou na nossa clausura, bateu na minha porta, e naquela mesma noite ele não deixou eu terminar de ler. Aí ele falou: eu preciso que você me devolva o livro. Eu falei, por quê? Eu tô gostando, eu tô curioso sobre esse tema. Aí ele me deu uma resposta que eu nunca esqueço, bem marcante. Aí ele falou Uhum. assim: eu não quero que você perca a vocação e perca a fé. Se você ler, Nossa. você pode perder a vocação. Eu não quero que você perca a vocação, me devolve. Aí eu devolvi, só que eu já estava em crise. Eu já estava. Uhum. Porque assim, Bruno, o que estava sendo o causador principal da minha crise naquele contexto? Era a vida Uhum. dupla de quase todo mundo ali. Não Sim, entrava na minha cabeça como eu posso subir no púlpito para controlar, já que o nosso tema aqui é o controle, para sim, controlar a moral das pessoas na questão da sexualidade. E eu nem estou falando aqui da questão de ser gay ou não. Por exemplo, para a sim, igreja a camisinha é errado. Usar a sim. camisinha é errado. Uhum. A camisinha, para mim, é prevenção, é cuidado com a saúde. E assim, é uma coisa que está ligada à sexualidade. E você vai Sim. ver padres subindo no púlpito dizendo que usar camisinha, por exemplo, é um erro, que não pode. É pecado, pecado, E numa pecado. teologia tradicional, Bruna, você Uhum. vai ouvir, numa teologia tradicional, o padre pregar no sermão que você só pode ter relação sexual se for para ter um filho. Que um Sim, casal, mesmo você tem que hétero, estar aberto à vida, né? Se você tiver uma relação e você não tiver exato. aberto à vida nessa relação, você está pecando, né? E no catecismo da igreja está escrito também que a função do sexo no matrimônio é gerar vida, está lá no catecismo. Não com essas palavras um pouquinho mais complexo, mas está lá no catecismo da igreja, né? Porque eu não tenho aqui agora, se eu tivesse lembrado, até teria pegado. Mas é isso. E é como você diz, tanta hipocrisia, né? E aí você vê um livro desse, você leu depois, posteriormente, já leu esse livro? Olha só, é, esse livro é um livro raro hoje em dia. Eu só Uhum, consegui achá-lo e lê-lo completamente agora, há 2 anos, quando eu estava na faculdade. Foi com sim, muita luta eu consegui achar, porque ele já não vende mais, né? Mas eu sim, consegui comprar por um preço maior num sebo. E eu uhum, consegui ler o livro e eu entendi porque o padre não queria que eu concluísse. Porque se eu tivesse no seminário e tivesse concluído, eu teria realmente entrado em crise. Porque uhum, o padre fala, Bruna, o padre que escreveu o livro fala: me escutem.
a crise da igreja a crise atual da igreja é uma crise de moral sexual, é uma crise de Uhum. orientação sexual. Enquanto a igreja não mudar as suas diretrizes na moral sexual, ela vai continuar tendo esse discurso moralista, hipócrita, de controle da vida das pessoas, e não vai funcionar, porque, por exemplo, o mesmo padre que vai dizer que a camisinha é errado, ou que o sexo ele deveria prezar, pelo menos numa teologia tradicional, a Uhum. procriação num casal hétero, é o Sim. padre que muitas das vezes por trás está tendo uma vida dupla. Igual esses dias, um padre foi encontrado morto no motel, Uhum. depois de entrar no motel com outro homem, com drogas injetadas no braço. Então, que o padre estava fazendo no motel com outro homem, ninguém sabe. Eu juro que eu vi pessoas comentando nas notícias, os jornais dizendo, ele deve ter ido lá evangelizar alguém, pregar, pessoa Ah, acreditando nisso. é absurdo. Eu vi pessoas falando isso, que ele E eu deveria. quero te fazer uma pergunta dentro desse contexto. E que como você passou por todos esses lugares, seu olhar ele é afiado. É um olhar que Uhum. detecta. Quando você vê esses pregadores famosos aí que são violentos falando contra tudo isso, o que que você acha? Você acha que são gays que estão embustidos? O que que você acha? É essa a realidade? Você está Puro entendendo o que eu estou recalque. perguntando, né? Com certeza, é Recalque. O que puro que você recalque. acha que é? Recalque. Quanto mais conservador, Bruna, na minha experiência nas 4 congregações que eu passei, convivendo com Uhum. centenas de seminaristas e com centenas de padres e até bispos, quanto mais inflamado for um discurso, e principalmente no campo da moral sexual, mais a pessoa tem questões na vida dela Internas, nesse pessoais, campo, né? Sim. internas. Então, como ela está em conflito interno, Aham. ela vai emanar esse ódio para os outros através de um Sim. sermão, entendeu? A pessoa que está bem resolvida com a sexualidade dela, ela não vai infernizar Uhum. a vida nessa questão sexual. E aí que a gente traz o grande problema da igreja. Uhum. Porque as pessoas falam às vezes para mim: você está publicando os escândalos da igreja, você está escandalizando os fiéis. Porque eles falam mal, mas estão lá nas minhas redes 24 horas, tá? Falam Sim, mal, sim. mas não param de me perseguir e seguir. É, Uhum. mas eu pergunto para elas, gente, quem que está produzindo o escândalo? É a própria igreja que Você, né? produz Você o não está escândalo. produzindo. Eu só estou divulgando. Meu Sim, está trabalho é fazendo um só trabalho de divulgar. informação. Tá fazendo um trabalho de informação. Sim. Se você tem material para publicar, é porque estão fazendo, né? É uma boa pergunta também de se fazer realmente quando as pessoas elas questionam, né? Que você trabalha, é um trabalho de jornalista, está divulgando e está fazendo certo, e as pessoas não querem acreditar. É difícil quando você vê, porque isso é você mostrar para elas que elas estão num castelo de areia, né? Que tudo aquilo que elas acreditam não é real. Né? É uma mentira. E assim, eu vejo, por exemplo, grandes lideranças falando sobre, por exemplo, namoro. Mete o dedelho no namoro das pessoas, na vida sexual, no casamento, na sexualidade, se a pessoa é gay, tudo, a pessoa só fala sobre isso. Só sobre isso. Aí eu fico pensando, mas não tem outros assuntos? Porque se você for pensar em Jesus, o Evangelho fala sobre tantas outras coisas, né? Tem tantas outras pautas que o mundo precisava ouvir, né? A empatia com o outro, você estender a mão para quem está passando fome, você visitar um doente no hospital. Eu entendi o cristianismo dessa forma, sabe? Quando eu entrei no convento, eu pensava que era para ajudar as pessoas. E de repente eu fui vendo que não, de repente eu fui vendo que o que mandava lá era o dinheiro, tudo rege pelo dinheiro, gente. O dinheiro, a igreja, tem a questão sexual e tem também a questão de poder, do dinheiro, né? Não Tá é tudo pobre, entrelaçado, não viu? existe. Voto de pobreza, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão, gente. Eu fiz voto de pobreza. Mas eu viajo internacional, eu faço viagem internacional. Eu tenho dinheiro para construir mega templo. Eu vou lá no Vilela, eu dou de presente um lenço que eu comprei lá em Madrid, vendo o jogo do Neymar. Quem que tem dinheiro aqui no dia a dia para ir em Madrid ver o jogo do Neymar? Para você fazer isso, você tem que ter dinheiro, gente. Isso daí, considerando, é uma coisa supérflua, na verdade. Diante de Sim. tanta santidade, diante de tanto voto de pobreza, eu me dá o luxo de ir lá em Madrid ver o jogo do Neymar. Para mim é muito hipócrita e as pessoas parecem que não Teve isso, enxergam, eu não vi sabe? esse aí. É que quando ele foi no Vilela, né?
falar o nome, o Frei Gils, quando ele foi no Vilela, a gente tem que dar um presente lá, eu esqueci o presente inútil. E o presente inútil dele foi um lenço do Real Madrid, que ele comprou lá, não sei se foi em Madrid, foi em um estádio da Europa, quando ele foi assistir o jogo do Neymar. Então ele deu esse presente. E eu, em off, questionei o Vilela sobre isso. Eu falei, ó, ele fala tanto de pobreza, mas ele te deu um lenço aí que ele foi no jogo do Neymar lá na Europa. Você já assistiu um jogo do Neymar na Europa? Ele falou, poxa, não, tem razão, faz sentido. Ele me falou isso. Mas as pessoas não param para pensar, né? Ah, não, não cobra show, gente. Quem vai fazer show de graça, gente? Como que você vai fazer um show de graça? A outra Né? freirinha lá do Ceará tá cobrando absurdos, né? Você viu? Eu vi lá mandaram um que era 90 mil, 95 mil reais. A Eliana Ribeiro cobrou 100 mil reais para tocar em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. A prefeitura de Cachoeira Paulista pagou 100 mil reais para ela. Um show. Gente, 100 mil reais num show. É um absurdo. É um absurdo. Então, assim, só que a gente está tentando falar e as pessoas estão batendo de frente. Então, assim, voto de pobreza é mentira, né? Voto de castidade é mentira. E voto de obediência é mentira. É mentira. Não, eu não acredito nisso como um caminho de vida, sabe? Eu falo, eu questiono a vida religiosa, a vida consagrada, e para mim não faz sentido. Para mim não precisa ter uma congregação religiosa para fazer um trabalho social. Para mim, não precisa. Você não precisa ser religioso. Tem outras instituições que não têm vínculos com a religião e que fazem um trabalho social maravilhoso. Então, eu não acho que seja necessário a religião. Eu acho que a religião, ela usa dessa linguagem, dessa imagem, da pobreza, da miséria dos outros, entendeu? Não é interessante, por exemplo, que acabe os pobres. Se acabar os pobres, o que a igreja vai fazer? Não é interessante. Não é interessante a mudança de pensamento das pessoas, a evolução das pessoas. Não é interessante. Pegar falar sobre colégios. Ah, mas as congregações, por exemplo, têm colégios, elas trabalham com educação, tá? Pega a maioria dos colégios, Tudo mensalidade pago. caríssima. É para filho Não de é pra quem? De pobre. rico. Não é Não pra é para pobre. pobre. Você pega um colégio de freira, de padre, é para quem? É para filho de rico, não é para filho de pobre. Já começa por aí. Filho de pobre estuda em colégio público. Não estuda em colégio de freira e de padre. Não é verdade? Então, as Sim. pessoas elas têm que começar a despertar, gente, para coisas que são simples e que você vive aí sendo enganado. E as Padre ganha faculdades também, na PUC. salário. Padre ganha salário. Padre chega numa paróquia, ele tem uma casa boa para ele morar, ele não paga água, não paga luz, não paga nada, tem carro, tem tudo à disposição, tem um salário, faz o que quer. E o coitado que ganha um salário mínimo está lá dando dízimo mensalmente, tirando da boca dos filhos para dar muitas vezes o dízimo na igreja. Não dê, não dê. Eu não dou. Não dou e aconselho qualquer pessoa que esteja vendo a não dar R$ 1. Não dê, sabe? Não compre produto, não compre, gente. Vai comprar de secular, vai comprar de outros lugares. Não compra, sabe? Porque assim, se a gente for pensar nas dioceses, né? Brendo, você que esteve aí no meio da hierarquia, da cúpula, existe diocese pobre no Brasil? Existe bispo pobre? Você conhece algum? Poucas. Em regiões Poucas. mais afastadas, como no interior do Maranhão, Tocantins, ali, Diocese de Tocantinópolis, Araguaína, algumas do interior do Pará, sim. Mas aqui, falando para Centro-Oeste, Sul, Sudeste, a maioria é muito rica, viu? Depende Sim, muito da região onde está, mas essas inclusive até o salário de um padre secular, ele é variável conforme a diocese, sabia disso? O não salário de um sabia. padre secular diocesano, ele não é o mesmo. Por exemplo, um padre que mora numa prelazia lá no Amazonas e um padre que mora numa cidade rica do interior de São Paulo não recebe o mesmo salário. Mesmo que os dois sejam diocesanos, o salário é diferente, é conforme ali a renda da Arrecadação, diocese. talvez, arrecadação da Oi? diocese, né? A Isso. arrecadação da diocese ali naquela região, né? Então, Mas eu tenho um amigo automaticamente, padre que recebe 6 salários, tá? Tenho um amigo padre que recebe 6 salários? isso. 6 salários. Tem alguns padres que eu convivo, que eu ando ainda, não posto foto, nem tem como hoje em dia. Mas assim, Sim. alguns me falam, eu recebo 6 salários, eu recebo E eles quatro não têm peso salários. na consciência por isso? Eles acham isso, eles não Mas se calma, autocriticam por isso? eu nem te falei tudo. Isso Ah, é só o salário, porque a conta do carro, da luz, da internet, o resto, tudo a paróquia paga. Seis sim, salários é sim, líquido, limpo, sim. limpo, de Para tudo. ele gastar com os gastos pessoais dele, né? Para gastar com os Enquanto boys.
Mas aí a consciência dele não pesa que muitas vezes esse dinheiro vem daquela pessoa pobre que está tirando de dentro de casa, né? Nunca É ouvi. hipócrita, né? É Eu hipócrita ando para com mim. Isso padres até hoje, nenhum deles fala que sobre essa questão. Para eles é totalmente naturalizado. então eu vou falar para os seus Naturalizado. amigos padres que eles são um bando de hipócritas, que estão vivendo à custa, né, do dinheiro das pessoas. Eu sou sincera, Brando, sou muito sincera, porque para mim a minha consciência não me permite. Assim como eu critico padres que tiram dinheiro, milhões de pessoas, também critico esses que fazem isso. É muito Uhum. triste, sabe? Tá usando da fé, tá usando da crença das pessoas para poder ter uma vida boa, né? É triste, é deprimente isso, sabe? Para mim é muito triste. Mas, e diante de tudo isso, aí, porque você parou lá na sua primeira experiência, né? Lá no noviciado. Parei ainda na E primeira congregação. na primeira congregação. E isso E é aí só um depois, resumo, né? Que a gente nunca consegue falar sim, todas as nuances. É sim, muita coisa sim. para falar, foram muitos anos. Então, no noviciado, depois, quase já indo para o final do noviciado, eu ia professar os votos solenes. Solene não, Uhum, votos simples, mas no final do noviciado, para quem não sabe, em toda a ordem, congregação, os religiosos e religiosas professam os votos pela primeira vez. Na uhum. congregação que eu fazia parte, tinha quarto voto, você acredita? Geralmente as congregações têm Quarto só três voto? votos. Tinha quatro votos: Ah, pobreza, castidade, obediência e o quarto voto, total submissão ao Papa. nossa, eu nunca vi Olha que esse coisa voto. bizarra, né? Nunca vi. Porque a gente Total está falando submissão ao aqui Papa. de total submissão ao Papa. Mas o A voto gente da está falando. obediência não era suficiente? Né? O voto da Não. obediência não O era voto de submissão suficiente. ao Papa era para criar um exército do Papa, onde os padres e seminaristas fossem escravos do sumo pontífice. Porque o carisma. Olha o que pregavam lá na congregação. O fundador da ordem, que é santo, canonizado pelo João Paulo II, inclusive, Qual que é o santo? é Qual que é? Dom Luigi Orione, o nome dele. É Já ouvi italiano. falar. Não é conhecido no É Brasil. aquele que é conhecido por Dom Orione, que fala assim, o Isso, Dom é ele. Orione. Ah, já Exato. conheço. Dom Aham. Orione. Ele não é muito famoso no Brasil, só para quem é do meio religioso, geralmente Sim, conhece. mas eu já Os ouvi fiéis, em falar. geral, não conhecem. Sim, mas eu já ouvi Para quem não falar. sabe também, hoje está sendo uma catequese aqui também, né? Tá. Porque boa parte das congregações tem fundadores e fundadoras canonizados e beatificados, mas não são santos conhecidos, não são santos Sim, populares, não são igual um sim, Santo Antônio, uma Santa Teresinha, são santos que às vezes só a congregação conhece e presta uhum, devoção, que não tem nenhuma sim. paróquia para eles, nem procissão, nem nada, porque ninguém conhece. Assim Nossa, não eram tem nem, os. isso eu não sabia que não tinha paróquia, procissão. Eu achava que todo santo teria uma paróquia, teria um Não, lugar tem que santo fazia que ninguém devoção. conhece. Quem conhece Santa Maria Não, Eufrásia, a fundadora da congregação das freiras que me davam aula? não Ninguém conheço. conhece essa santa. Não é famosa, Nossa. ninguém. Mas na É época santo que dela conhecia, na época dela, ou na lá no cidade país dela. dela conhecem, na cidade dela Aham, conhecem. Agora eu tá. digo, para onde a congregação vai, às vezes as pessoas Sim. não têm devoção ao Aham, fundador. Quem presta sim. culto ao fundador é, muitas das vezes, a congregação e seus filhos e filhas. Sim. Então, quando, por exemplo, na série da HBO Max, fala ali da devoção ao fundador, do João Clá, da Lucília, do Plínio, eu fiquei pensando na minha congregação, caramba, antes de canonizarem o meu fundador, prestava-se culto já no porque ele foi canonizado não faz tanto tempo assim, tá? Uhum. Antes de canonizá-lo, já prestavam também um culto, já guardavam relíquias. Então, isso não é só nos arautos. Isso Sim, é um com a padrão em várias convento também. congregações. Sim, e uma das coisas que me pegava no convento é que eu olhava para a madre, eu via o comportamento dela, eu odiava a forma como ela era, e aí eu li os documentos da igreja falando que a gente tinha que olhar para o nosso fundador como um exemplo, né? Os documentos da igreja falam, o seu fundador, ele é o seu espelho, né? Do Ele é o carisma, e eu portador olhava do para aquela mulher, carisma. isso, eu olhava para aquela mulher e falava assim, eu não quero nunca ser igual ela. E aí eu pensava, quando ela morrer, as freiras vão querer canonizar ela, e eu não vou mentir. Olha, eu tinha uma crise, eu falava assim, se chegar para mim e falar ela é santa, eu não vou poder falar que ela é, eu não vou mentir. Eu tinha uma crise existencial com isso, eu cheguei a montar um gráfico dentro do convento, eu desenhei assim, em círculo, eu colocava assim, Deus no meio, para mim entender aonde que a madre estava. Porque era como se ela estivesse ocupando o lugar de Deus, de tão... ela era uma deusa ali dentro. Então, essas
essas coisas das relíquias também. Tudo dela era, a madre tocou nisso daqui, eu tenho um fio de cabelo da madre, isso, aquilo, isso existia ali dentro do convento também, que é uma idolatria, né? É uma idolatria ao fundador. Então, isso aconteceu, e aí a gente viu nos documentários, e aí você falou que o João Paulo II, que canonizou o fundador da sua Fundador comunidade, sim, foi o João Paulo sim, II também. Sempre ele está e envolvido ele, das e ele coisas. João Paulo incentivava II. assim, a submissão ao Papa, o seu fundador? Então, o fundador, lá nas constituições da ordem, tudo, ele coloca como parte do carisma uma total submissão ao sumo pontífice, que é uma fidelidade, Uhum, um amor, assim, fora do comum ao Papa. Por isso que a congregação fazia esse quarto voto. Que, para mim, entendi. hoje, isso faz parte de um mecanismo também de Uhum, controle, né? Já que a gente está total. falando bastante do controle aí do poder, e o Sim. que você tinha Uhum, falado também anteriormente, só para fechar aqui, a gente está falando de uhum, sexualidade, de poder, de dinheiro, tudo está muito interligado, Bruna. As questões da uhum, sexualidade, do poder, dessa influência política, tá tudo muito interligado. Por que a igreja foca tanto em moral sexual? Porque quem controla a tua sexualidade te controla por inteiro. Quem uhum, te diz com quem você pode transar, quando você pode transar, se vai ser com preservativo ou não, quem controla o corpo das mulheres, uhum, quem diz o que é certo ou errado em matéria sexual, tá te controlando por inteiro. Porque a sim, sexualidade, aqui eu tô falando do grande guarda-chuva da sexualidade humana. A sim. sexualidade é uma das dimensões mais importantes da vida de uma pessoa. Se ela não está integrada, se ela não está organizada, se ela não está de bem com isso, a vida dela Uhum, desmorona. A igreja, ela é sábia. A gente não pode negar que a igreja é a maior marqueteira da história, é a igreja católica. uhum, Santo é marketing. sim. Olha o controle que ela faz da sexualidade. É justamente porque a igreja sabe que a sexualidade é algo Uhum, importante na vida de alguém. Que se a pessoa vai sim. ficar solteira, se ela vai casar, se ela vai ser virgem, se ela vai usar preservativo, se ela vai viver a sexualidade dela dentro do campo da orientação sexual ou não, tudo isso a igreja sabe que é muito importante. Então, é Uhum, muito interessante para a igreja que ela escreva documentos, que ela uhum, controle esse aspecto da vida das pessoas. Agora, por exemplo, a gente estava falando do João Paulo II, que canonizou pessoas que a gente nem ouviu falar, mas canonizou uhum. pessoas como, por exemplo, o Frei Galvão, acho que foi o Bento XVI, na verdade, canonizou o Frei Galvão. Foi 2016. É, mas vamos lá falar do Bento XVI, então, que canonizou o Frei Galvão. Uhum, Olha o controle como ele também é exercido de outras maneiras. uhum, Nós estávamos falando de uma das nações que são uma das mais católicas do mundo, o Brasil. uhum, Precisamos de santos daquele lugar. Porque o santo é uhum. marketing. O santo Sim, vende. Olha a Aparecida, aquilo é um comércio. A Aparecida é sim. um shopping. Aquilo é um shopping Nossa, e quando você religioso. senta na igreja, né? Só para dar uma adenda parecida, quando você senta na dentro da basílica, na sua frente já tem o QR Code em cada lugar para você fazer o Pix. Aonde você olha, tá lá a campanha do devoto te incentivando a fazer uma doação. E também, não sei se você sabe, não sei se você já foi lá atualmente, mas que tá Fui. toda a parte de fora com mosaicos, uma Fui ano arte em passado. mosaico. Uhum. Ele é bispo, não sei se ele é bispo, mas ele é um padre, não sei se o cargo dele é de bispo, que ele é o responsável por aquela arte, ele foi condenado por abusar mais de 30 freiras. E ele foi Eu expulso. vi. E ele fez Acho que é Lourdes Rupnik o também. nome do padre. Uma coisa assim. E ele Uhum. fez em Lourdes também, toda a Ah, na parte de França. Lourdes, isso, na França. E lá na Aparecida, quando eu fui há muito tempo com a minha mãe, que estava lá, tinha escrito, né, que aquele trabalho era feito por ele e que era um grupo de mulheres que trabalhavam com ele. E depois veio a denúncia de mais de 30 freiras. Então, assim, só para fazer um adendo, né, da que a gente está falando de toda essa corrupção, que olha como, né, que acontece toda essa mentira mesmo, né, dentro das instituições, e que santo realmente é um marketing, está atrelado ao poder. Aí volta agora ao Frei Galvão, que você estava, né? Porque a gente foi lá para Sim, Aparecida, né? a igreja precisava, por exemplo, canonizar santos genuinamente brasileiros Sim. por conta do número de fiéis, né? Que naquela época ainda era um pouquinho grande, agora está
cada vez mais decaindo. A gente passou de um país que tinha 90% de católicos, agora tem 50%. É uma queda, tá caindo assim de paraquedas. Sim. Depois a gente vai falar um pouco sobre o perfil do católico, porque isso também é algo que pouca gente está falando, é algo que me preocupa bastante, porque querendo ou não, Uhum. eles influenciam a vida e o funcionamento de toda a sociedade. Por mais que Sim, a é que gente eu não falei, você seja não mais gosta de é, política, você não gosta de política, mas são os cristãos que vão decidir o seu futuro político no país. Porque são os cristãos, isso eu falo tanto dos protestantes como dos católicos. São exato. eles que vão decidir, né? Eles são a maioria, né? Então, isso é uma Mas coisa importante também da sim. gente colocar, né? Uhum. Muito importante. Olha só, Bruna, muitos santos, já que a gente está falando de canonização e de marketing, Sim, sim. muitos santos e santas canonizados, o exemplo da vida deles, eles são glorificados nos altares como exemplo de pureza e vida casta. Ah, é a Uhum, santa fulana de tal que morreu virgem, então hoje é dia da virgem tal. uhum, Olha só como esse marketing está atrelado à questão da sexualidade. Porque a igreja está te trazendo um exemplo de vida de um suposto santo ou santa que seguiu uhum, as regras da mesma igreja no quesito uhum. sexualidade. A Sim, igreja está dizendo, em outras palavras, olha, este fulano ou esta fulana aqui é santo ou é santa porque ele ou ela permitiu deveras que eu controlasse o seu corpo, que eu controlasse a uhum, sua sexualidade. Ou seja, a santidade, dentro da lógica católica, às vezes está atrelada ao quanto aquele indivíduo, aquela pessoa deixou ser controlado. sim. Olha que bonitinho lá a vida da Santa Terezinha, que morreu jovem lá, que escreveu o livrinho falando de amor. Lá. Olha o Padre Pio, que hoje em dia é um santo pop, né? O Padre Pio. Olha o Nossa. Padre Pio que parece, tem relatos que dava tapa na cara de mulheres. Sim, eu li um livro no convento de uma jornalista, um livro que eu acho que não deve ter circulação, e ele dava tapa. Eu lembro que no convento eu fiquei horrorizada. Eu falei, que isso, santo que dá tapa na cara dos outros? Que dava tapa. E fora que existem vários questionamentos, né, sobre as chagas também, né? Já vi vários documentários falando que tem toda uma questão em relação a essas chagas, né, que tinha ali na mão dele. Mas isso aí é um assunto que a gente poderia um dia, a gente podia fazer uma live só para falar de Santos, né? A gente podia Sim, falar das histórias dos santos e mostrar, né, esses pontos assim que são incoerentes na vida desses santos canonizados, tem vários, né? é Vários que não. a São pessoas igreja, humanas, né? a igreja usa o devocional porque essa parte das devoções, ela vai falar muito com aquele católico simples, de IBGE, Sim, que não tem conhecimento da sim. dogmática. É uma Por linguagem. exemplo, ó, eu me lembrei de uma coisa agora que eu acabei de ver, que o... Vou falar o nome, porque eu preciso dar nome. O Frei Gilson, ele fez a celebração dos 25 anos do casamento do filho do Eto, uma celebração. E lá ela entrou com a foto do Padre Jonas. E aí ele pegou e falou assim na homilia, com certeza o Padre Jonas está aqui. Isso não é espiritismo? Ele não condena o espiritismo quando a pessoa fala que está chamando o espírito do morto? O que ele fez na homilia? Ele chamou o espírito de uma pessoa morta. Invocou, né? Mesma coisa os santos. Os santos não são pessoas humanas que morreram? Como que Sim. eu posso dobrar o meu joelho com o santo, pedir intercessão, falar com ele, achar que ele fez alguma coisa por mim? E aí eu vou lá e critico quem é espírita. Então, para mim, é tudo também uma coisa muito misturada, né? Essa questão de É, santo. sincrético, Ao né? mesmo tempo que é controle da vida da pessoa, ela é exemplo, ao mesmo tempo é uma mistura de coisas, e eu critico também o outro, como ele se relaciona com a fé dele, eu falo que é do demônio, mas eu tenho práticas dentro da minha fé. Me veio muito isso, sabe? Essa lembrança clara dessa atitude dele, né? E os santos é isso. Eu assim, penso muito que eu acho que realmente eu fico pensando, por que se eu posso dobrar o meu joelho? Vamos dizer, eu tenho fé em Deus, eu posso pedir para Deus, por que eu preciso do santo? Por que o santo vai conseguir aquilo para mim e eu não vou conseguir diretamente? Isso é uma coisa que eu me questiono, me questionava assim dentro da igreja, sabe? É um tipo de relação assim que você tem que sempre tem que estar construindo coisas para Essas poder ligar, né? narrativas. Narrativas, nunca pode ser, Bruna, sempre tem que estar tira em tudo isso movimento. da religião, sobra o quê? Tire Sobra o tudo quê? isso da religião, sobra o quê? É, sobra A nada. religião
vamos falar agora de catolicismo porque é o nosso foco, mas a gente pode encontrar esse tipo Sim. de padrão em outras. Se você tira esses aspectos devocionais, metafísicos, de regras morais, olha lá, o que que sobra das religiões? Não sobra nada para controlar a pessoa. Nada, A religião nada. precisa do marketing, do devocional, dos santos. A religião precisa desse controle da moralidade sexual. Por a igreja ser sábia, ser realmente muito sábia, e saber que a sexualidade, por exemplo, é importante, a igreja, a religião, precisa criar várias narrativas. Se você tira a ideia de pecado, tira a ideia de pecado Sim. da religião, de confissão, de sacramental, de devocional, de controle da sexualidade, vai sobrar o quê? Vai desmoronar o castelo. A igreja Uhum. precisa criar esses mecanismos de controle. Controle, olha Sim. só, a devoção, por exemplo, que é uma linguagem religiosa que fala com o público muitas vezes mais simples. Uhum. Se a igreja tira, se ela se desfaz desse seu poder, certo? Que está ali atrelado ao devocional, ela vai deixar de atingir boa parte dessa massa manipulável e vai perder Uhum. influência. Se a religião fala, por exemplo, aqui falando do nosso recorte, catolicismo romano, que a Uhum. ideia de pecado foi inventada e que você não precisa mais se confessar, acabou mais uma ferramenta de controle. Se a Uhum. igreja fala que tudo bem ser gay e que tudo bem um padre, por exemplo, ter uma esposa e poder ser Uhum. padre, ela parou de controlar a vida dessa pessoa no campo da sexualidade. Sim. Talvez essa pessoa vai casar e vai ter um problema de tempo com a igreja, que ele não vai ter mais Com dedicação certeza. exclusiva. Vai ter Sim. um problema aí de bens. Vão ter vários outros problemas. A igreja é uma mãe possessiva. A Uhum. igreja é uma mãe controladora. Se você tira, vamos, a gente está só usando três elementos, mas se você tira o Uhum. devocional, que atinge as massas simples e pobres, qual é o maior público que está ali em Aparecida frequentando? É um público mais simples, não são teólogos que Uhum. estão lá de Não. joelhos fazendo promessas, é um público mais Nossa. simples. Se você tira a ideia do pecado, da confissão, do controle das mentes, se você tira o controle da sexualidade, deixa as mulheres serem sacerdotisas ordenadas, deixa o Uhum. padre casar, nem que seja no casamento hétero. Se a igreja não vai ter o controle pelo pecado, pelo devocional e pela sexualidade, acabou a igreja. Não tem sentido. Então a igreja só é, ela é enquanto é isso, enquanto ela é controle dos corpos e das mentes. Tira as ferramentas de controle, acabou a igreja, Bruna. Não tem Sim. mais sentido. Quando a Sim. gente se liberta de tudo isso, a gente é visto como uma pedra no sapato. Porque a gente Uhum. acordou, a gente começou a ver esses padrões de manipulação, de controle, de poder. E aí, caramba, quem é esse que ousou pensar fora da caixa? Caramba, uma Bruna Miranda, ela desestabiliza o sistema. Verdade. O Desestabiliza o sistema. Brendo Silva. É bem Entendeu? isso. A E o que gente acontece? A desestabiliza. gente não se importa com a opinião deles, né? Ah, vou excomungar você. Não tem peso Eu nenhum para não mim mais. importo. É, tipo, eu não tô nem aí falar assim, você está excomungado. Ok. Eu acho que eu mesmo me auto-excomunguei, entendeu? Entendeu? Eu Existe mesmo uma me carta que a gente pode auto-excomunguei. fazer, que é uma Ah, carta de apostasia que a gente manda para a paróquia onde a gente foi batizado ah, e é? a gente pede para sair do número de católicos, porque até agora eu também não fui excomungado até hoje. Ah, é? Mas até agora eu sou contado como católico, porque eu fui batizado. Sabia disso, não A sabia dessa gente entra, a informação. gente entra nas Sim, estatísticas como católicos, porque a por gente está causa lá que o nosso batizado. nome está lá no livro de batismo? O nosso tá, Ah, você então, não foi mas isso é isso excomungado daí que faz ainda. a... É aí que tem a contabilidade do número de católicos pelo livro do batismo? Eles têm uma ideia pelo número de batizados, Bruna. Nossa, eu não sabia Sim, dessa informação. é Dessa pelo número forma, de não. batizados. Ah, que Então, se a interessante. gente tá vivo, a gente foi batizado, tem um batistério, tem um documento que é emitido. A gente tá lá no Uhum. livro, na paróquia que você foi Sim, não, isso batizada, eu você tá sei. como uma. Sim. E, por exemplo, eu fiz votos perpétuos. Aí, quando eu fiz votos perpétuos, colocaram lá que eu era freira de votos perpétuos. Para mim Mas você poder teve dispensa. casar na igreja, eu recebi dispensa. Então, eu não sei se está Ah, lá como se então colocaram, já saiu, né? Você teve supostamente. dispensa. É.
Mas aí, tipo assim, para me casar, teria que estar com a dispensa, né? Lá no. Isso eu sabia, mas que era contabilizado ou que eu podia tirar meu nome do livro de batismo, isso eu não Pode. sabia. Tem um Isso eu não documento que é sabia. feito como seu pedido de apostasia. Aí Nossa, você professa, desprofessa sua fé, né? Você fala que não mais gente. acredita no. Você nega o crer em Deus Pai, E que é a olha, e hora do olha como isso credo. também é um absurdo, porque assim, você vai para o batismo, a maioria é criança, é um bebê. Então, teu nome está lá que você está professando uma fé que você não escolheu. Foi seu pai e sua mãe que escolheu para você. A fé é totalmente geográfica e cultural. Se a gente tivesse nascido no país hindu, a gente Gente, não era católico. sim, mas aí eles estão me contando. Não, mas eu acho assim, eles estão me contando ali, porque meu nome está no batismo, mas eu posso ter tido um outro caminho, e só porque meu nome consta ali, então, tipo assim, eu sou. Eu nunca parei para pensar nisso. Nunca atinei para isso. É a primeira vez assim que você está me dando essa luz. Eu Uhum. nunca parei para pensar nisso. E é uma coisa. E assim, eu estou ali, não fui eu que escolhi, né? Foi meu pai e minha mãe que me levou para essa realidade. E que coisa. Então tá errado também. O batismo não deveria ser de bebê, deveria esperar a pessoa crescer e ela querer ir. Como os Ah, os evangélicos, por exemplo, protestantes, faz, né? Mas é 12 anos também não tem maturidade para saber se você quer ou não, né? Mas apesar uhum. disso, é muito melhor você ir com 12 do que você ir bebê, né? Aí uma das alegações que falava era assim, né? Ah, mas o bebê sabe que ele precisa. O bebê toma leite para se alimentar. E ele não sabe o que o leite faz no corpo dele, mas ele toma porque ele precisa. Deus também. Então, quando você é batizado bebê, você precisa de Deus mesmo sem você saber quem ele é ou tal. Tinha essa justificativa, né, em relação ao batismo. Mas é interessante essa informação. Mas quem sabe, né, talvez um dia a gente vai ser excomungado, né, não sei, por tudo isso, porque a gente realmente está falando contra, né, tudo isso. São revelações, né? E eu acho que a gente fala assim de uma forma simples, acessível para as pessoas entenderem. E eu acho que é isso que incomoda também, Esse sabe? foi o Porque é objetivo do livro, fácil de falar de forma entender. simples. É fácil de entender, a gente não fica floreando, né, enfeitando. É esse o objetivo, que seja fácil de compreensão. E olha só que você só contou a sua parte no viciado, você nem chegou nas outras mudanças de comunidade, nas coisas Não, que nem deu você, tempo, tipo, nem deu tempo, né? porque como a gente falava no início, né? Vai interligando a esse leque, são muitas questões complexas, aí a gente vai, debate outra, mas voltando para o noviciado, eu saio do Sim. noviciado, já indo para a reta final, eu pedi para Uhum. sair, eles não queriam deixar, porque eu não era considerado um seminarista ruim, eu ajudava muito a congregação, né? Trabalhava Sim. bastante, nessa época, a gente cantava na Capela das Freiras Marcelinas. As Uhum. irmãs marcelinas são, assim, freiras milionárias. Isso é uma realidade, é uma ordem muito rica na igreja, né? E aí elas Sim. contratavam a gente como seminaristas para cantar lá na congregação delas, no Lago Uhum. Sul, que é um bairro super elitizado no Distrito Federal. E então eu participava de tudo isso, eu era bem quisto pela comunidade por conta de ser um seminarista que trabalhava bastante, ajudava. E aí, quando eu fui pedir para sair, eu tive que fazer uma carta pedindo para sair. Passei a carta para o mestre, eles não queriam aprovar, eu insisti, saí. Aí eu fui morar por 2 meses com um padre diocesano na Diocese de Formosa, que é interior de Goiás. Aí Uhum. fui lá, Sim. enquanto eu fazia vocacional, assim, entre aspas, né? Troca de e-mail com uma comunidade de vida, Uhum. chamada Comunidade Missionária Providência Santíssima. Misericórdia, como dizem. Nessa comunidade, o que eu tinha vivido nos Orionitas, Bruna, foi fichinha. Nada É, se compara a esse lugar. sim. Começa que lá era uma comunidade mista. Ou seja, nas Uhum. casas religiosas moravam freiras, irmãos, padres e em algumas até casais. Casais Nossa. héteros. Tudo junto e Uhum. misturado. Sim. A vertente desse novo lugar era de linha renovação carismática com caminho neocatecumenal. Eram as Nossa. duas vertentes. Dois campos ideológicos conservadores dentro da igreja, né? Mas ali Uhum. eu também vi que a maioria dos rapazes eram gays. Eu não só vi, como eu constatei. Os Nossa. padres, a maioria esmagadora, gays. Só que tinham elementos diferentes nesse novo seminário.
Uhum. Naquele antigo seminário, eles eram mais progressistas, não eram tão radicais na visão que eles tinham de moral sexual. Uhum. Nesse novo ambiente, não. O mesmo padre que poderia estar horas antes ali te beijando ou ficando com você era o padre que depois subia ao púlpito e dizia que, por exemplo, a homossexualidade precisava de cura, que era um desvio, que... Então, a mesma pessoa... É absurdo pensar isso, né? Não, Se eu não, eu se eu fico não tentando tivesse imaginar. vivido, eu não acreditaria, Bruna. Se alguém tivesse me contando, porque é tão insano. A pessoa... Ó, um desses padres, para você ter ideia, um desses Uhum. padres que começou a me assediar dentro dessa comunidade, quando eu estava limpando o guarda-roupa dele, ele começou passando a mão na minha bunda. Um desses Uhum. padres, hoje em dia, sobe. Se não é ninguém que me contou, eu vi em fotos e vídeos. Hoje em dia, ele sobe no palanque do Tarcísio, que é o governador Nossa. do PL, aqui, acho que é do Republicanos, aqui em São Paulo. Que é um É. governador bolsonarista, de direita. Lá. Esse Uhum. padre tá lá no palanque dele. O padre que passava a mão na minha bunda. É absurdo, mas é a realidade, gente. Eu não tenho culpa se tem membros da igreja que chegam a esse ponto do ridículo. Da pessoa ser Uhum. tão hipócrita desse jeito. Sim, eu Então, acredito em você. a gente está numa realidade que essas pessoas que têm essa vida dupla, sexual, totalmente ativa, longe dos púlpitos, é a mesma que vai subir no palanque de políticos. Por que, que ele está do lado do governador? Para mim, porque ele quer poder, deve ter algum interesse Sim. financeiro, não sei. Não sei se vai até entrar na política, mas. E foi um padre que morava com a gente que me mandou a primeira vez as fotos e vídeos dele com o Tarcísio. Ele falou: Olha o padre Fulano que ficava com você dentro do seminário. Olha ele Nossa. fazendo justo o que você denuncia na sua página. Aí ele me mandou lá os vídeos dele com o Tarcísio, fotos. Ele junto com os bolsonaristas, sendo que é um gaysão enrustido, vive na putaria. Meu. Esse é o mundo que a gente vive. Nossa. As pessoas não têm respeito por elas a esse ponto de pregarem uma coisa no púlpito e nos palanques políticos e terem uma vida totalmente contrária É. àquilo que elas. E era isso que a igreja estava fazendo comigo, Bruna. Eu Sim, acho que é importante deixar esse ponto claro. A igreja estava me afastando de ser uma pessoa integrada, de ser uma pessoa autêntica, de ser uma pessoa livre, de ser uma pessoa que fale e que viva mais próxima da verdade. Eu estava sim. entrando numa armadura, numa fantasia, que me deixava cada vez mais distante de mim mesmo. Eu não estava mais Sim. me reconhecendo. Eu estava Uhum. sendo o que Deus sonhou, entre aspas, tá? Porque era o que diziam. Sim. Eu estava sendo o Uhum. que Deus sonhou para mim, o que Deus predestinou, porque a vocação na lógica católica, nada mais é que uma escolha de alguém por você. É uma Sim. predestinação, não é você que escolhe. É um destino, né? Um É um destino, é o destino. seu destino, né? Foi Não tem outro Deus que te caminho. escolheu. Quando você E quando começa a você diz questionar, não, quando você diz não, você está dizendo não para Deus. Então você negou a vontade de Deus na sua vida. É quando muito eu sério começava a isso. questionar meus formadores e formadoras, dizia, não, isso está Uhum. errado, não faz sentido, aqui todo mundo vive uma vida contrária aos votos, ao que pega no púlpito, e a população, as pessoas que estão ali nos bancos, elas não veem a gente assim, isso está errado. Quando eu estava em crise e questionava meus formadores, Uhum. a resposta que eu tinha é reze e não fuja do chamado de Deus, você está sendo fraco. É, Aí o bem isso. problema passa a ser seu. É você que é errado, você que é fraco, você que está fugindo da vocação. Tá todo mundo aqui vivendo tudo ao contrário. Inclusive eu mesmo Uhum. tava todo Uhum. mundo vivendo ao contrário. Mas o problema só é seu. É você que está fugindo do chamado. Porque eu nunca fui expulso, Bruna. Por mais incrível que pareça, eu nunca fui expulso de nenhuma congregação que eu Sim. fiz parte, nem nada. Aham. Sim. Mas eu sempre ouvia isso, que eu estava fugindo do chamado. Olha o medo na cabeça de um adolescente de 18, 19 Sim. anos. Você está Eu também fugindo da. ouvia. Ia sair com a mão dada com o demônio. Que o demônio eu tenho uma carta da Madre que ela escrevia, que eu ia sair de mão dada com o demônio quando eu saísse. Que minha vida ia ser uma desgraça, né? Que a gente ia ser infeliz, porque a gente estava vivendo uma outra escolha. Na verdade, não existia caminho pra gente, né? Eu ouvi que eu ia Não morrer de existia. AIDS se eu saísse. De AIDS.
Porque eu falei Putz. para a freira formadora na comunidade, para ela assim: eu quero sair, quero viver livremente, quero viver a minha sexualidade lá fora, sabe? Abertamente, Uhum, não viver aqui uma mentira e ser uhum, ordenado e ficar aqui com uma estola no pescoço, mas vivendo um fingimento. Eu não quero isso uhum. para mim. Ó, tô vendo aqui todos os padres tendo esse estilo de vida. Isso não me cabe, não acho íntegro, não acho certo. Sim. Aí ela falou, vai lá pro mundo nesse ela falava viado, ela é bem escrachada, essa freira formadora. Às vezes ela gritava pelo corredor do convento da comunidade, bando de bicha, viado, gritando pros seminaristas. Sério? Desse jeito. Nossa. Aí essa mesma irmãzinha, que eu não posso falar o nome, falou, você vai lá pra fora ver com esse monte de viado, você vai morrer de AIDS lá fora. Nossa. Era desse jeito. Olha o pânico na minha mente, o pânico moral. Sim. Até porque você poderia pegar AIDS dentro também, né? Vamos supor assim. Eu tive um AIDS pode colega que pegar em qualquer pegou lugar. no seminário. Hã? Eu Quem? tive um colega Barnabita, que é Então, uma ordem que tem lá no Pará, que ele pegou no sim. seminário, de outro seminarista. Então, isso aí não tem a ver com AIDS, você está sujeito E a as qualquer pessoas situação, pagam a né? língua, né, Bruna? Um dos É. padres lá da congregação dela, ele morreu, acho que tem 2 ou 3 anos, em decorrência de não ter esse cuidado, porque não sabia. E aí, no caso, o HIV se tornou a AIDS, porque ele não fez tratamento, ele não sabia, e aí teve uma doença oportunista, e ele acabou, Uhum. infelizmente, falecendo. Era um padre jovem. Sim. Morreu dentro da É porque comunidade. hoje a AIDS, né, o HIV tem tratamento, né? Antigamente, Tem, né, as mas o pessoas padre não morriam hoje. fez. Então, não, mas como informação para as pessoas, né? Por mais que Uhum. seja uma doença que não tem cura, mas ela tem um tratamento e você pode ter uma vida normal se você Sim, fizer o tratamento. Porque a pessoa não morre de AIDS, né? Como você disse, por exemplo, ela tem uma gripe que vira uma pneumonia, ela morre de infecção, né? Porque o corpo dela não produz, né? O sistema imunológico dela não consegue reagir. não se Então, isso também é um defende. preconceito, né? Tipo assim, associar o HIV também só aos gays, porque tem pessoas héteros que têm. Então, isso daí Sim. já está ultrapassado, né? Esse tipo de informação, É que né? ela queria me botar Começa medo. por aí. Esqueceu que Sim, a não, igreja não, usa para do você medo ver, para mas controlar o a tamanho do gente? preconceito, da ignorância, né? O tamanho da crueldade para mim, né? Vamos resumir assim, uma pessoa cruel e era uma líder religiosa, era uma líder espiritual, né? É uma santa, viu, lá dentro. É, é ainda, exatamente. Ora em línguas e tudo. Oi? Ah, é? E ela é ainda ou já caiu o império? É a Ainda irmã é? fundadora, Bruna. É a fundadora. Mas existe ainda. Fiquei sabendo que depois das Hum, minhas entrevistas, um certo dia ligaram um podcast meu dentro da congregação, no telão, para hum, todo mundo assistir. E ela começou sério. a chorar desesperadamente quando eu comecei a contar as coisas que aconteciam lá. Chorou, 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 que ela teve que sair da sala. E, tipo, ela se sentiu culpada por muitas das coisas que eu sofri lá dentro. Alguns padres de lá, eu tenho contato com uns 5 ou 6 padres de lá de dentro ainda, vieram me Uhum, falar: nossa, o que você falou, por mais que incomodou muita gente aqui, mas fez um efeito uhum. positivo, sim. Teve Ah, que mudanças bom. na comunidade e até ordenações. O bispo não deixou ordenar, adiou a ordenação. Me parece que o seminário que tinha lá de filosofia fechou. Agora eles têm que fazer com os padres diocesanos. Mudou algumas coisas lá dentro depois das denúncias. Que Algumas bom, coisas né? Que mudaram. bom. Pelo menos isso, Uhum. né? Que eles se tornem Que minimamente bom. mais humanos. Porque, por mim, Bruno, o meu desejo mesmo era que fechasse tudo e acabasse tudo. Mas eu sei que Sim, isso nunca vai acontecer, que pelo menos eles se tornem mais humanos. sim. E Autênticos, verdadeiros, né? parem de Honestos. fazer teatrinho, porque Isso. eu tô falando, o padre vai lá no púlpito, fala que todo mundo tá errado, e é o mesmo padre que tá indo numa sauna, que é um lugar assim que as pessoas vão para ter encontros íntimos, tá indo em Uhum. sauna lá em Sorocaba, lá em Campinas, sabe? Então, Sim, tipo, isso é inadmissível que total. você use da igreja para ter uma vida financeiramente estável, que te dá inclusive dinheiro para você poder gastar com essas coisas, com farras, e que você use o seu poder sacerdotal para ir num púlpito atacar a vida das outras pessoas. A Uhum. gente não pode aceitar e naturalizar isso.
e achar, ah, não, isso depois a pessoa vai. Não, a gente tem que combater esse tipo de postura. Isso não é normal, isso não é natural, isso é até um Sim, crime contra a é um dignidade crime. humana, isso é um crime. Sim, sim, A com certeza. igreja é Tratar como criminosa muitas tais. das vezes, sabe? O que as Sim. pessoas passam nos conventos, nas comunidades, tem gente sendo. Eu, por exemplo, nessa comunidade, que é o segundo lugar que a gente está, me deram Uhum, remédio sem prescrição médica, uhum, entendeu? Remédio controlado que era para eu ficar com o bico fechado. Isso é um crime. Isso não é uma sim. situação de que as Crime, pessoas abusos passam. sexuais, né? Abusos sexuais de Sim. menores, muitas coisas, né, acontece. É, dinheiro, né? Estelionato. É uma máfia, né? Na verdade, acho que define assim, é uma É estrutura uma mafiosa, máfia. né? E é uma ORCRIM, né? Uma organização criminosa mesmo. Infelizmente, é duro falar isso, é duro você. Mas é uma organização criminosa As que tem uma congregações são as estrutura. sucursais das facções. É, Cada bem isso. congregação é como se fosse o Comando Vermelho, o PCC, o Primeiro Comando Puro. São as congregações. Nossa! E São vão as linchar a facções gente criminosas. virtualmente, hein? Vão linchar a gente. Nunca falei dessa forma, né? Mas resumindo em palavras, né? Tem muita coisa parecida, né, dentro da Bruna, estrutura. são até Né? piores que as facções. É. Porque as facções, as pessoas falam abertamente para que vieram, que é para matar, roubar e destruir. A igreja vem com a capa da pureza, da santidade, e muitos daqueles lobos estão vestidos com essa pelezinha de cordeiro, o que é pior do que uma facção que mostra para que veio. A igreja ainda Sim. consegue ser mais podre, porque ela está falando em nome de um suposto sagrado, essas Sim. pessoas. Porque o que eu conheço são as pessoas de carne e osso. Alguém poderia Uhum. falar, ah, não, mas são as maçãs podres. Poxa, mas tem bastante maçã podre nessa cesta. É. É quase a Muito. cesta toda podre. É a Então, mesma coisa quando me chamam do job, eu falo, é um elogio, porque no job ninguém lá no prostíbulo, ninguém tá mentindo para que tá lá, ninguém tá se fazendo de santo, né? Então eu não me sinto ofendida. Eu falo, às prefiro vezes a do que pessoa do job é mais autêntica. sim, é mais autêntica, ela é autêntica. Falei, agora ninguém fala da prostituição da fé, né? Que é uma coisa aprovada pela sociedade, né? Porque a fé é prostituída. Então, assim, é interessante, é difícil isso que a gente fala, né, Brendo? É colocar o dedo na ferida, assim, é um enfrentamento muito duro. Talvez as pessoas vão ver essa parte, vão, tipo, macetar a gente, né? Mas é isso, gente, doendo é a realidade. Talvez daqui uns anos, muitos anos, talvez as pessoas vão falar, eles estavam certos, né? Eles está... Hoje Uhum. eu não acredito que ainda não, mas um dia, no futuro, com certeza, é muito disso que a gente está falando. A gente vai ainda, as pessoas, não sei se a gente vai ver, mas as pessoas vão falar: olha, lá atrás, assim como você leu livros, né, de Uhum. padres antigos, a gente também vamos falar: ó, eles falaram. Isso eu tenho certeza comigo, sabe? Mas é difícil esse enfrentamento. E Sim. você passou nessa comunidade e depois você foi para outra, Aí foram depois em outras. eu morei em uma chamada. Essa ordem eu acho que você nem conhece também, nem o pessoal, Uhum, não é muito conhecida. Eu fui do Joseleitos de Cristo, que é lá uhum, no Rio de Janeiro, o convento fica em Nova Friburgo, é uhum, interior do Rio de Janeiro. uhum, Lá a maioria era gay também, mas isso é tão comum na igreja, na parte masculina, que, que nem acho que nem é uma questão. Que olha só, desde que eu publiquei o livro, tem 10 meses, né? Da publicação do uhum. livro. Nunca alguém da igreja, da autarquia, falou, ele está mentindo. Sim. Eles sempre me falaram assim, não fale sobre isso. Nunca é, isso é mentira, Uhum. mas não fale sobre isso. Sabe? Uhum. É um assunto que é tabu, que é proibido. É tanto que eu já soube mais ou menos de 5 bispos que comentaram sobre o livro. Esses dias teve o retiro e uma diocese, e lá o bispo pegou o livro e estava falando sobre o meu livro pro clero dele. Um padre veio e Nossa. me falou no off. Eu fiquei sabendo que um cardeal aí famoso voltou de Roma e convocou o conselho de presbíteros para os padres terem cuidado comigo, que eu poderia estar armando alguma coisa para pegar algum padre aqui em São Paulo para expor, não sei o quê. Então, criou-se um pânico em torno do livro, em torno da minha Uhum. pessoa, como se eu estivesse Sim. seguindo os padres aí pela rua ou algo do tipo. Mas não, gente, desnecessário, porque os Você escândalos que conta têm da sua vindo à tona. experiência, tá? E você conta da sua experiência, você já tem bagagem, né?
Você não precisa estar perseguindo o padre para saber de tudo isso. Você E os viveu. escândalos que têm vindo à tona são descuido deles mesmos. Ninguém está É, precisando ir atrás. sim, É padre sim. sendo filmado. Teve um aí no motel outro dia que foi filmado com a latinha de cerveja e o nude que vazou. Teve o bispo que foi no cabaré lá no México com várias prostitutas. Gastou todo o dinheiro da diocese com as prostitutas. Você viu isso aí? Não Teve que vi, pedir não vi. demissão para o Papa recentemente. Sério? Aí depois dessa congregação, que eu fiquei pouco tempo, eu pedi para sair lá, eu Uhum, tava. Não fazia nem um ano, eu pedi para sair. Eu fui para um seminário uhum, tradicionalista, uhum, a gente só participava, assistia, na verdade, lá não fala participar. A gente só uhum. assistia a missa tridentina. Mulheres na nossa igreja sentavam separadas de homens, não podiam subir no altar. A missa era em latim nesse seminário Uhum. e não adiantava nada, porque para você ter ideia, dois seminaristas com esse tradicionalismo todo saíram de lá e foram morar juntos, casados. Só para você ter Meu ideia. Deus. Sim, Mas por que eu quero falar desse povo tradicionalista agora? Não sei se você está sim, percebendo, Bruna, que o perfil do católico ele está se tornando um perfil muito conservador e tradicionalista. total. Sim, com Boa parte dos certeza. católicos agora, eles querem uma igreja pré-Concílio Vaticano II. Sim, sim. As congregações mais conservadoras e tradicionalistas são as que estão mais lotadas. Uhum, Os seminários sim, mais progressistas e mente aberta são os que estão mais vazios. Ou sim. seja, futuramente a gente vai ver uma mudança no perfil do católico brasileiro. Total, total. Eu conheço um padre Já- que eu conheci ele no convento, e ele era legal até, ele era um ótimo, assim, eu gostava de ouvir ele. E hoje ele estava até para ser excomungado, porque ele não aceita o Papa, ele criou uma ordem, Sério? tá? Ele estava do lado do Bolsonaro também na Aparecida do Norte, quando o Bolsonaro foi na Aparecida do Norte. Mas ele criou, ele é contra o Papa. E ele é da diocese do Frei Gilson. Da mesma Ah, ele é diocese, sede da onde vacantista. Então. ele é sede vacantista. E ele é da mesma diocese ali de Santo Amaro, porque eu conheci ele lá, né? Do Dom José Negri. E aí o Dom José Negri escreveu uma carta que se ele não se retratasse disso, que ele ia. Eu não sei como é que funciona, se é excomungado, eu não sei como é que aconteceria, mas ele iria perder o direito dele sacerdotal, porque ele não aceitava o Papa, e ele não estava. Eu nem sei se ele fez, mas eu acho que ele não fez essa carta, que eu não acompanhei mais, mas ele é sede vacantista. E ele era meio que Nossa. intelectual, ele dava formação para gente, ele era bem inteligente, assim, sabe, no contexto dos documentos da igreja. E ele se tornou. Então, assim, e ele era uma pessoa carismática também, né, ali da RCC. Então, olha o radicalismo, né, de se afastar até mesmo do Papa, né? Então, eu vejo, sim, isso, e essa cultura também da mulher submissa, da mulher que vai ter um monte de filhos, do homem que predomina dentro do lar, né? Muito disso. Tipo, tem um casal que é da Canção Nova, que eles têm o homeschooling, então eles não incentivam os filhos a ir na escola, criou que o marido sofreu acidente agora, né? Então acho que quebrou o projeto, né? Tá tetraplégico, mas eles têm esse projeto, eles têm 5 filhos, 6 filhos, não sei, e não vai para a escola, dá aula ali na casa e critica a escola. Então, olha só, os meus filhos não vão ter contato com outras pessoas da sociedade, né? Eu estou criando uma bolha existencial, e isso é uma coisa muito grave, porque isso vai ter consequências no futuro, né? Talvez agora a gente não está Exato. vendo o resultado, mas no amanhã a gente vai ver. Então, eu reconheço sim que esse perfil radical e conservador está crescendo muito e atrelado à política também, né? Não só dentro da religião, mas atrelado à política do país e decidindo o futuro do nosso país e querendo ditar regra para a sociedade, né? Querendo Uhum. ditar como a sociedade deve ser. Então, isso é real. O homeschooling é para controlar corpos e mentes, né? Uhum, Inclusive, um desses padres amigos que eu te falei, que são amigos meus, ele uhum. trabalha com isso, com formação para casais leigos, conservadores, para o homeschooling. Ele levanta a bandeira do homeschooling, Eu sou viu? totalmente contra, eu trabalho com educação, né? Na área social, eu sou totalmente contra homeschooling, porque eu acho que ali o contato da criança com outras crianças, adolescente, isso Tira a gera o quê? Uma vida em convivência. sociedade, com diferente, né?
com você, a experiência das relações, né? E o homeschooling, ele pode gerar, é muito perigoso, porque você está dentro daquela bolha ali, que o seu pai e sua mãe escolheu para você, né? E só aprendendo o que eles permitem, né? Que existe todo um contexto de ensino, e ainda mais grave, porque esse casal tem ligação com o Brasil Paralelo. E o Brasil Paralelo Isso. sim, tem todo um patrocínio, né? Inclusive, essa pessoa que sofreu o acidente, quando ele foi fazer a primeira aparição pública dele, né, doente, depois do acidente, com quem que ele estava falando por chamada de vídeo? Com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ali já, olha, mesmo diante de uma coisa tão grave da doença, ele ainda estava fazendo política. E eles têm ligação com o Brasil Paralelo, e o Brasil Paralelo lança muitos documentários históricos, né, da história do Brasil, por exemplo, desconstruindo, falando mentiras da história do Brasil, sabe? Como, por exemplo, colocando a monarquia, a princesa Isabel, como a grande salvadora do país, sendo que a gente sabe que não é, desdizendo histórias, por exemplo, da ditadura militar, como se não tivesse... Várias coisas, sabe? Assim, distorcendo a história do nosso país. E entrando também politicamente no nosso país. Então, assim, é muito sério isso, sabe? A gente tem que entender que tem coisas que estão acontecendo que são mecanismos de dominação mesmo, de manipulação, né? Por que é manipular? É quando eu controlo você, mas eu controlo você também usando a mentira, né? Eu manipulo uma verdade, eu pego uma coisa e eu transformo aquilo. Você não tem acesso à verdade, né? Eu manipulei, eu transformei uma realidade. Então, é muito grave isso. Sem manipulação, acabou a igreja, Bruna. Acabou a igreja, sim. Esse sistema ele é abusivo na Gênese. As Sim, pessoas ficam falando, mas por que tem abuso espiritual? Por que tem abuso financeiro? A gente falou bastante de abuso financeiro, a gente não sim, usou esse termo, mas a gente sim, falou sim. bastante de abuso financeiro aqui hoje. Uhum. Por que tem abuso espiritual, abuso financeiro, abuso sexual? Porque o sistema é abusivo. Tire todos esses abusos da igreja, não sobra nada. A igreja só subsiste, só se faz enquanto um sistema abusivo. Se ela não manipula, se ela não controla, se ela não mente, acabou, não Sim, tem religião. O sim. sistema é abusivo. As pessoas ficam escrevendo textos, às vezes fazendo lives falando de abuso espiritual, mas eu quero que elas se façam um questionamento muito honesto. Por que que essa religião A ou B, por que que essa instituição fomenta ou por que que ela, deixa eu ver qual é a palavra mais adequada, por que que ela é um bom celeiro para que tipos abusivos tenham vida? Por que que essas Sim, pessoas com esses perfis abusivos conseguem tanto poder dentro dessas instituições? sim. Será que a estrutura da própria instituição não é corrompida? Por que que uma madre, por exemplo, abusiva, fundadora, consegue ser abusiva e fundadora e ninguém faz nada por tanto tempo? Deve ser Aí ninguém faz porque a nada, e tipo instituição. assim, hoje ela é protegida, né? Ela foi tirada do cargo, mas hoje a comunidade construiu uma casa, ela tá lá sendo cuidada, né? E não sofreu nenhum tipo de penalidade, a não ser, tipo, perder os cargos, né? Ou a que era a formadora, que era péssima, que hoje é fundadora de uma comunidade, né? Então, assim, a igreja realmente não faz nada contra essas pessoas. Eu tenho uma pergunta para fazer que ficou aqui na minha mente, do Uhum. homeschooling. Esse seu amigo que levanta a bandeira do homeschooling, e que você disse que ele tem essa vida, ele atende provavelmente casais conservadores, né? Do homeschooling. Tradicionalistas e conservadores, sim. E o que ele usa como defensoria para exercer o homeschooling? Como que ele defende essa bandeira? Qual é a visão dele? Não, que Bruna, eu achei, eu acho que é importante isso. Eu vou fazer um corte disso aqui. pasme, pasme. Defende a bandeira porque, segundo o que ele e o grupo dele fala, as escolas brasileiras estão corrompidas pelo discurso ideológico comunista. Então, na cabeça dele, as escolas públicas estão totalmente sendo guiadas por uma agenda globalista, comunista. E Uhum. aí, o homeschooling é a oportunidade dessa igreja ali doméstica educar as crianças segundo a fé de sempre, a fé católica. E não essa educação corrompida nas escolas públicas brasileiras, que na cabeça deles é totalmente comunista. Eu sou Entendi. professor, eu trabalho em mais de uma escola, eu trabalho em mais de uma escola, eu sou funcionário público em duas prefeituras, e assim,
não tem nenhuma doutrinação comunista. Eu não tenho nem tempo de entrar em algumas coisas, porque eu passo, sei lá, 50% do meu dia colocando disciplina e ordem no lugar, porque não tem. Né? Você passa ali a maior parte do tempo tentando pedindo silêncio, pedindo que alguém te ouça. Né? Como que você vai Agenda conseguir comunista. doutrinar, né? Sim, não, é só com uma dúvida que eu fiquei, porque assim, como você disse que ele tem uma vida assim, tipo, sexual, sexual, né? E aí o homeschooling ele é totalmente oposto, e o homeschooling ele é adotado é, por essas pessoas mais conservadoras, então é meio que destoante, né? Quem está ensinando os filhos dele, né? Quem está trabalhando, mas tem uma vida, parece que uma Conservadorismo. bagunça. Hã? Conservadorismo é sinônimo de incongruência. A palavra Total. já diz conservador. Conservadores, Bruna, só conservam dores. Não tem nenhum Perfeito, sentido. Quanto mais perfeito. conservador uma pessoa, mais ela tem problemas com a sexualidade. Tá aí Freud para não me dizer, deixar mentir. São geralmente recalcados. Quanto mais o padre de batina marrom ou preta tá ali no ambão, pregando um discurso inflamado contra a moral sexual, mais ele é um recalcado e um neurótico no campo da sexualidade. Eu te conto uma história que eu falei Sim. poucas vezes sobre ela até hoje. Na minha época de seminarista, eu tinha um amigo seminarista no estado de Mato Grosso, que Uhum. inclusive à época era diácono transitório. Diácono transitório, para quem não sabe, é aquele que depois vai ser ordenado presbítero. Ele é só um seminarista que é ordenado diácono com o fim da ordenação presbiteral. Esse diácono transitório, amigo meu lá do Mato Grosso, via que eu era devoto de um padrezinho desses popstar, que eu não vou falar o nome, né? Uhum. Padrezinho popstar de batina, com aquele discurso moralista, exagerado, conservador, mãozinhas postas para celebrar. Sabe aquele padre da pastoral do pano e da renda? Uhum. Esse amigo me mandou uma mensagem me escrachando. Como você. Não foi exatamente essas palavras, mas o que ele Uhum. falou, em suma, foi: como você é ingênuo. O fulano de tal que você idolatra e vive postando as coisas dele, puxando o saco dele, só gosta disso aqui, ó. Tem fama que desde a época do seminário ele só gostava dos bem servidos. Esse aí, o seu ídolo, que prega uma coisa e por trás vive outra. Então, ele foi quebrando meu castelinho de areia, o diácono, mandando eu abrir Sim, o olho, porque aquele padre muito moralista, na verdade, ele tinha tido uma vida sexual bem agitada no seminário. sim. E outra coisa que Então, na verdade, ia fazer uma pauta de umas coisas que a gente estava vendo na internet, mas não vai dar, não deu que a gente tempo tem tanto hoje. assunto para contar, mas eu quero terminar com uma coisa, que você participava, que você conta no seu livro, que você participava de um grupo, né, que fazia encontros. Fala um pouquinho desse grupo também. Tá aqui no livro, viu, gente? Muita coisa que o Brendo tá Tem até falando. o print do grupo, Tem. né? Tem o print do grupo, Hã? tem a prova de que o grupo existia. Eu postei os Sim, eu vou prints até aí ver se eu do consigo grupo. pegar aqui, ó, no seu livro, que você tem um print. Vai falando sobre isso que eu vou tentar mostrar aqui. Eu vou achar. Bruna, é tão louco, né? Que se eu não tivesse vivido, mais uma vez, nem eu acreditaria. Aham. Eu Aqui, ó, tem fui, aqui no livro, ó, vou mostrando, vai do falando, grupo. eu vou tentar mostrar. Gaudium, o nome da fraternidade era Gaudium et Fraternitas. Alegria e fraternidade. Tá em latim. Eu fui cooptado na época de seminário. Eu passei por uma avaliação, por uma triagem. No começo eu nem sabia, para participar de uma sociedade, de um grupo secreto dentro do clero, só formado por padres, irmãos, monges e seminaristas gays. Esse grupo foi criado por seminaristas no interior de São Paulo. Tinha pessoas que faziam parte de várias congregações, ordens, mosteiros e até de dioceses. E eles eram um grupo secreto no Facebook, mas teve encontro presencial. Um deles eu fui. Não foi ninguém que me falou, eu estava lá. Tinha vários padres, Nossa. inclusive tinha um padre que era da século XXI, que é uma TV católica. Estava lá participando.
No encontro tinha, assim, momentos de brincadeira, banho na piscina, bebida. Gente, um bicho que bebe é padre. Pelo menos os que eu convia. Bebe demais. Então, eles bebiam, tinha brincadeiras como Verdade e Desafio, tinha sexo, tinha pegação. Depois disso, teve uma época que alguns dos membros da sociedade secreta estavam chegando às suas profissões solenes nas ordens. Iam representantes da fraternidade para a missa de votos perpétuos, para poder representar. Em ordenação, teve um padre dessa sociedade que oficiou a novena de Nossa Senhora de Aparecida, lá em Aparecida. Nossa. E o povo eu acho que eu até coloquei o print disso no livro. Um dos membros falando: estamos felizes porque o membro da nossa sociedade hoje está em Aparecida, sendo o oficial da novena. Deixa eu ver aqui. Então, Vai falando aí que eu acho. digo tudo isso para que as pessoas vejam que é uma coisa generalizada na igreja o fato da maioria dos padres serem gays. Eu não estou falando aqui se eles vivem ou não votam. Eu estou falando que a maioria é gay. Sim, você coloca aqui, ó, para quem estiver acompanhando, um print, né? Para quem estiver acompanhando a novena de Aparecida, nosso representante, aí tem uma letra, né, uma sigla, GF está lá como oficiante da novena da tarde. Aí tem o nome do padre, mas aí você colocou um borrão, né? E tem aqui também um print que tem o Papa Bento XVI com a casula toda aberta, e aí eles escrevem assim: ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Eles zoavam Ela com é o Bento XVI. Né? ela arrasa no look, renuncia o pontificado e vira febre no Facebook. E aí não basta ser pintosa, tem que ser esvoaçante. Então, assim, aqui, ó, print, né, dessa comunidade religiosa, religiosa não, né, desse Formada por grupo religiosos, secreto, né? formado por religiosos aqui no Brasil, né, que fazia tudo isso. Então, assim, gente, ó, mais um motivo para comprar o livro do Brendo, né, que tem muita coisa interessante, é um livro muito importante, e eu tenho certeza que o Brendo ainda vai escrever muitos outros livros. E é difícil, né, Brendo? Tudo isso que a gente fala são histórias da vida e que geram também, por mais que você conta hoje assim de uma forma mais leve, mas eu tenho certeza que trouxe muito sofrimento também, né, para sua vida e traz consequência, né, o fato de você estar falando sobre isso, né? Você sofre perseguição de vários tipos, não é simplesmente vir aqui falar, soltar tudo isso e maravilha, tão famosos. Não, a gente é muito criticado, leva muita paulada, né? Na BO, internet. processo, audiência. Assalto, né? Infelizmente, né? Porque aquele seu assalto também, né? Que você sofreu, ainda por uma coisa muito estranha, né? Principalmente por pegar o seu e-mail que você falou, né? Sua senha, suas informações, Sim, né? pegou meu Então, assim, Gmail, é trocou muito assim. sério. Isso. Então, assim, olha quanto prejuízo também você já teve, né? De várias formas, depois que você começou a falar sobre isso. Então, gente, não é algo assim tão simples, né? Às vezes as pessoas acham, eles estão falando porque eles querem aparecer. Nossa, se desse algum lucro tudo isso, né? Mas falo no meu caso, não ganho nada com isso, gente, não ganhei nada até agora. Só saiu do meu bolso, sabe? Só tive, né? Vamos pensar, se for pensar de ganhos financeiros, não tive nada. Mas o que eu considero como ganho é a quantidade de pessoas que despertaram, que estão acordando, né? Que falaram: olha, eu não percebia isso, estou enxergando, e que estão vivendo livre as suas vidas, se libertando de peso. Então, para mim, isso é um ganho, sabe? Eu não sei, no caso do Brendo também, com certeza. E é isso que a gente está vivendo. Brendo, falta 3 minutinhos para a gente acabar a nossa live. Gente, a gente tinha programado uma coisa completamente diferente. Era outra coisa, mas é que é tanto assunto que eu acho que a gente vai ter que fazer outras lives, né? Porque o assunto que a gente ia falar era muito interessante, e também do Santos, eu quero muito que a gente fale sobre a questão do Santos, que eu acho que é importante desse marketing. É tanta pauta, né, Brendo? E ele São nem terminou muito. de contar a história dele religiosa de quando foi para a Europa, né? Não dá, porque a gente vai contando e vai entrando informações. Mas eu achei que a live foi muito boa, deu para esclarecer muitas coisas. Para mim também, aprendi um monte de coisa nova, então eu quero agradecer você, tá? Por você ter disponibilizado seu tempo, por estar aqui, por acreditar, né? Por a gente estar junto nesse projeto e dizer: conta comigo para aquilo que você precisar, o que eu puder fazer.
estamos juntos. E eu vou deixar esse espaço para você finalizar e contar e falar tudo que você tem para falar. E eu quero agradecer as pessoas que estão aí do outro lado, e aí eu deixo com o Brendo, tá bom? Falta 2 minutinhos, tá, Brendo? Então, obrigada. E aí, Obrigado, finalizando com o Bruna. Bruno, foi Obrigado demais. pelo convite, pela Eu que oportunidade. Temos sim que ter agradeço. novas conversas, inclusive novos projetos, que é os que eu te Sim. falava, do seu Uhum. livro, projeto Ah, estou de escrevendo. Quero. é, projeto de também termos encontros presenciais, onde as pessoas possam Aham. participar e debater, seria muito interessante. Eu Sim. acabei agora de entrar no mestrado, nem deu tempo de comentar, mas o mestrado, eu vou Uhum. tentar levar esse debate para a USP, para a Unesp, são as universidades Legal. que eu estou no momento. Uhum. E é isso, gente. Não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente tinha planejado, Não. mas a gente falou sobre pontos muito importantes. É preciso falar sobre aquilo que a igreja não quer que se fale. E no meu Uhum. caso, debater a sexualidade dos homens da igreja, né? Denunciar também as situações abusivas, o abuso espiritual, o abuso de poder, a estrutura desse sistema abusivo. É importante mexer nesse vespeiro, como as pessoas falam. Falar sobre Sim. aquilo que é proibido. A gente é educado, desde a mais tenra idade, a não discutir religião. Mas eu venho e falo para vocês, não, discutam religião. Discutam política. Foi ensinado que religião, política e futebol não se discute. Isso é mentira, é uma falácia. Política e religião têm sim que ser discutida, porque elas que decidem as nossas vidas. E aquilo que decide a nossa vida tem que sim que ser questionado, tem que ser debatido, tem que ser colocado na mesa. A gente não pode tolerar esse tipo de discurso que busca o silenciamento. Na verdade, quanto mais se quer silenciar uma coisa é porque ela é importante. Então, a gente vai sim debater sobre qualquer religião que seja, porque a gente está num mundo livre e que a gente possa debater sobre aquilo que a gente quiser, desde que a gente respeite o espaço dos outros. E é isso. A gente está aqui para debater o que é importante. Obrigada, Brendo. Obrigada a cada um que está aí do outro lado. Claro. Sigamos, hein? Até a próxima live, hein, Brendo? Até Temos a muita coisa próxima. para falar, viu, gente? Ajuda divulgando, né, quando a gente lançar, porque a gente não está fazendo ao vivo, né, Brendo? A gente resolveu fazer antes, mas divulga para a gente, comenta. A gente precisa desse apoio de vocês aí do outro lado, para que essa mensagem ela chegue, para que ela ecoe em onde ela precisa ecoar. Gratidão, gratidão. Tchau. Tchau.